Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Daniel Simões, CEO do Projeto CBR. Bem-vindo a mais um episódio aqui do Papo Pro CBR no canal do YouTube do CBR. Hoje estamos recebendo um grande amigo aqui, Danilo Leite, da Stone. É uma empresa que tem uma cultura muito inovadora, vamos falar muito sobre isso. Tem um programa de parcerias também fantástico, né? Então, é um prazer estar recebendo o Danilo aqui e queria começar perguntando para ele, assim, quem é o Danilo Leite, né? Como que ele chegou na Stone, qual foi a trajetória? Até a gente já conversou várias vezes antes, eu sei que você foi adquirido pela Stone, vamos dizer assim, né? Você foi empreendedor e tinha uma empresa que a Stone acabou incorporando, né? Então, como foi essa trajetória para você chegar hoje e qual o seu cargo lá na Stone? Boa. Legal, Daniel. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Já é um movimento que tem acompanhado há alguns anos, né? A gente tem falado, talvez uns 2 anos, estado perto. Então, legal também. Seja bem-vindo aí quem está assistindo com a gente. Bom, vamos lá. Eu sou do interior de São Paulo, na verdade, São José do Rio Preto. Legal. Então, minha trajetória foi muito do comércio. Então, tive loja, fui barriga no balcão. Você foi comerciante, então? Fui comerciante, cara. Fui loja mesmo. Então, trabalhei em loja de iluminação, trabalhei em loja de instrumentos musicais. Então, minha trajetória ali dos 16 para frente, né? Tive um tempo na indústria também, né? De joias, mas foco foi em negócios e comércio. Você sabe que eu acho que isso é legal porque é mais ou menos igual professor de faculdade que nunca trabalhou no mercado de trabalho. Você está vendendo um produto e serviço para lojistas, mas você já teve daquele lado de lá, você sabe exatamente a dor deles. Exato, cara. E eu tenho assim, muito orgulho da trajetória dura, né? Difícil, né? Alguns escopos pequenos, mas para mim grandes em aprendizado, em como lidar com o cliente, etc e tal. Tive uma inspiração muito grande em casa também. Meu pai, ele é do comércio também, né? Ele é aquele famoso barbeiro do interior, né? Tá no DNA da cidade. No DNA, 40 anos, né? Servindo, né? Atendendo o cliente. Então aprendi muita coisa com meu pai. Bacana. Então, a minha trajetória começou nisso, né? Vendendo, atendendo, abrindo mercados ali na região de Rio Preto, Frutal, sul de Minas, Barretos também, né? E aí até que eu tive o desejo de empreender, né? Então aí eu comecei a sair, a migrar de ser o vendedor de loja, né? Fazer projetos, etc, para abrir meu negócio. E aí eu abri uma loja de produtos naturais com um sócio amigo meu, Evandro Marussi, menino inteligentíssimo, assim, né? Então a gente importava produtos da China, do Sudeste Asiático também. Nossa, isso que ano que era isso aí? Isso aí 2013, mais ou menos. 2012, 2013. Não era tão comum essa importação da China, vamos dizer assim, né? Não. E ali, na verdade, tinha uma boa importação, porque o dólar ele estava relativamente baixo. Estava ali na casa dos 3 e pouco. Na ocasião já era um absurdo, né? Quando a gente compara com hoje, né? Dá saudades. Exatamente, né? Então a gente importava base de mesa, aparador, tudo feito de raiz de árvore, piso de bambu e tal. Então a gente montou uma loja em São José do Rio Preto, começamos a vender, depois abrimos uma outra em Campos do Jordão. Só que aí o dólar foi chegando em 2013, 2014, o dólar bateu lá uns patamares de 3,70, alguma coisa assim. A gente não tinha muito capital. E aí a gente decidiu parar com a operação, então os produtos a gente foi vendendo no Mercado Livre, né, mas nesse momento sempre gostei muito de tecnologia também, e aí eu também tenho uma vivência cristã também, né? Então frequentava igreja, etc e tal, batista, um negócio que faz parte de mim, e ali eu vi uma oportunidade de também fazer alguma coisa diferente, né? Então, a gente gosta de contribuir com aquilo que a gente acredita, né? Impacto que causa na sociedade e tal. E ali, comecei a migrar da loja, do varejo para a tecnologia. Então, não sabia o que era startup, o que era produto, nada. Mas eu queria tentar resolver a dor de quem doa e de quem recebe uma doação. Seja uma igreja, uma ONG, uma agência missionária. E aí, juntei com alguns amigos, né? Até familiares, e a gente construiu uma aplicação para facilitar a doação, né? E como era um negócio de meio de pagamento, eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso sozinho, né? E ali era uma trajetória, estava muito assim, poxa, para onde que eu vou? Vou para lá, vou para cá. E eu acho que né, Deus vai abrindo os caminhos, fazendo os milagres dele ali, né? E aí eu comecei a conhecer as adquirentes, que na ocasião eu nem olhava, né? A gente usa adquirente no dia a dia. E nem sabe que elas existem. Sabe o que tem ali por trás, quantas pessoas estão fazendo, a complexidade que tem por trás desse arranjo. Sim. Mas eu comecei a conhecer, então conheci as adquirentes que tem no mercado, até encontrar a Stone.
E aí, quando me deparei com a cultura, o jeitão, né? Acho que na figura ali do André, Street, do Edu, do Thiago e várias outras pessoas, falei, caramba, não é possível que essa turma existe, eu quero estar perto deles para aprender sobre meios de pagamento e eu consegui empreender essa solução Legal. de ajudar as doações. Ainda sem a menor intenção de ir para a Stone. Zero, não. Eu queria conhecer a respeito da indústria de meio de pagamento, que eu ia precisar dessas skills, né? Que eu não tinha, né? Então, aí eu vim para São Paulo, peguei uma carona com um tio, vim aqui bater na porta, achei que ia ser igual ao Rio Preto, que você sobe no prédio e entra e tal. Não, lá fui barrado. Chega bom. Exatamente. Né? Mas aí liguei para a turma e falei, poxa, me dá uma chance, queria 15 minutos para apresentar um projeto, preciso de ajuda, etc. E aí a turma super me recebeu bem, gostaram da iniciativa e começaram a me acompanhar. Né? Isso já aí avançando ali, mas já é por volta de 2016, foi o primeiro contato que eu tive com a Stone. Né? Existia algum sistema semelhante para... Porque hoje eu sei que tem várias software houses focadas nisso, em softwares para doações ou administração de igrejas, né? Justo. Mas na época já existia alguma coisa ou não? Não, assim, uma plataforma ou software de gestão de igreja existia. Tinha várias, né? Okay. Que já fazia secretaria, batismo, controle de membro, contas a pagar, a receber, etc. Mas o meu era especificamente focado em doação, na transação, inclusive para ela acontecer no ambiente online. Então era um aplicativo para você fazer a doação online, que também não era algo muito presente dentro das igrejas. Né? Dentro das igrejas tinha muito mais TED, DOC, dinheiro, cheque, e aí o financeiro, e aí acho que é interessante fazer um disclaimer, que tem igrejas que infelizmente operam de uma forma errada, né? Esse quesito, mas a maioria daquilo que eu conheço, né? Igrejas mais tradicionais, históricas e outras mais novas aí também que são sérias, trabalha de uma forma muito bem organizada, controla tudo, presta conta. Então eu queria atender esse público, né? Então, para esse controle de doação online não existia também porque não era muita prática do mercado. Ninguém fazia doação via cartão online ou via aplicativo. E naquela época também as pessoas ainda andavam com dinheiro no bolso, né? Daniel, exatamente esse o ponto. A dor surgiu porque eu e minha esposa, a gente sempre colaborou, né? Faz parte do que a gente entende para ajudar na comunidade. E a gente passava no banco para pegar dinheiro, para pôr no envelope e colocar o que a gente chama lá, para quem não conhece, de gasofilácio, que é aquela urna onde você coloca. Cara, eu esquecia, porque a gente tocava lá e tal, e você esquece, né? Foi aí que deu start. Caramba, por que eu não posso fazer eletronicamente? Da onde eu estiver, do banco, de casa, na terça-feira de manhã. Então, a ideia surgiu basicamente nesse contexto, né? Legal. Então, não existiam muitos, não, tá? Então... E foi isso que chamou a atenção para você. Você conseguiu, então, sua reunião lá com os bambambãs da Stone, com muita insistência, e isso chamou a atenção deles. Cara, eu acho que até o ponto, quem me recebeu... Por isso que eu falo que a Stone tem uma cultura que ela é vivida... Porque quem atendeu foi a Adriane Pereira, que era a secretária executiva. Ela que me atendeu no telefone. Eu falei, cara, mas quem te indicou aqui? Eu falei, ninguém. Eu falei, cara, eu só preciso de uma ajuda. Mas em vez de desligar o telefone, ela falou assim, onde você tá? Eu falei, tô aqui embaixo. E ela falou assim, segura aí que já eu retorno para você. Né? E aí ela falou com o Thiago Piau, né? E aí, acho que o que eles mais gostaram, acho que foi da atitude, né? De você tentar se conectar, fazer a coisa acontecer, mais do que o projeto que ele nem sabia qual que era a ideia. E aí ele abriu a porta para a gente ter uma reunião depois de 2 meses, né? Também fiquei ali no pé para tentar de fato acontecer. Sim. Mas o Thiago super me recebeu, então tenho muita gratidão a Adri Pereira e também ao Thiago. E aí acho que muito mais perguntas sobre por que eu estava fazendo isso, de onde que eu venho, qual que era o meu propósito, etc., do que qual que era a ideia. Ou seja, eles já estavam vendo a sua cultura para saber se era igual à cultura da empresa que eles estavam criando. Exatamente. Então daí abriu-se uma porta, então eles me acompanharam. O Thiago, cara, foi um mentor assim por quase 1 ano, né? Ficava perturbando ele. Até que em 2017, aí acho que respondendo, deu uma volta aqui mais para tentar trazer o racional. Aí em 2017, depois de uma outra reunião que eu tive com o André, ele me chamou no Rio de Janeiro e falou, cara, a gente está vendo o que você está tentando fazer, a gente quer estar junto, topa ser investido pela Stone. E aí, poxa, foi um movimento super legal, fez muito sentido para mim, para minha família. Então, aí saí de São José do Rio Preto, vim para São Paulo, minha família veio na sequência, né, com meu filho também, meu primeiro filho já era nascido, tinha 2 meses. E aí o propósito era fazer esse negócio da igreja dar certo. Legal. Né?
E não deu certo. Na verdade, o mercado não estava pronto. A gente atendeu várias grandes igrejas, né? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Comunidade da Graça, etc. Rodamos eventos no Allianz com essa solução. Né? Talvez quem é do meio conhece um evento chamado Descente, que aconteceu até um recente. O primeiro em 2018, 2020, a gente atendeu com essa solução. Então, foi super legal, mas não escalou como a gente deveria. Faltou cultura para o pessoal da igreja, o hábito? Hábito, exatamente. Eu acho que a gente chegou um pouco cedo mais demais. Cedo do que deveria, entendeu? Hoje, provavelmente, está todo mundo fazendo doação dessa forma. Exatamente. O Pix ajudou muito, mas a dor da conciliação, que era a dor que a gente resolvia muito para o tesoureiro daquela entidade. Porque quando você faz uma contribuição, eventualmente você faz a contribuição para várias áreas, né? Então, dízimo, oferta, ajuda na ONG. E aí, na hora que esse valor cai ali para o tesoureiro, ele tem que separar isso no centro de custos. Então, fazer a conciliação disso é um caos. Então, a gente fazia toda a conciliação, na hora que acabava a reunião ali, o culto e tal, ele sabia o que foi doado para cada centro de custo. E quando o dinheiro entrava na conta, a gente também já fazia a conciliação. Esse dinheiro que está entrando para você, 2.000 é do dízimo, 1.000 é da oferta. Então, ele já resolveria a dor dele de forma gigantesca, mas não escalou. Não escalou. E aí a gente foi avançando, pilotamos, fizemos uma solução de split, a gente matou o aplicativo, viemos para o POS, fizemos uma solução de split, começamos a atender salão de beleza, clínica médica, estúdio de tatuagem. Que hoje é o produto split da Stone, o BZ nasceu aí, então. Na verdade, a solução de split existia, mas ele não tinha uma camada de produto. Então a gente pegou essa API e a gente construiu a camada de produto, trazendo gestão também para o estabelecimento. Legal. Então vários estúdios de tatuagem aqui atenderam a gente. Pegamos clínicas de estética de alto padrão aqui, até a barbearia lá perto de Paraisópolis usaram a nossa solução. Mas sempre também tive muito interesse de ouvir o cliente, estar na rua. E aí, falando com ele, um cliente, ali nos Jardins, uma cliente, na verdade, um salão de beleza, falou, poxa, eu tenho meu sistema, meu software de gestão do estabelecimento. E eu tenho a solução de split de vocês. Quem lembra que a gente matou a solução de doação, né? Mas essa coisa não conversa. Não dá para tudo tá integrado de um jeito só. Assim, deu uma nova lâmpada na cabeça ali. Cara, vamos fazer uma API. E aí nós construímos a API Connect, que hoje é um dos principais produtos aí dentro da Stone. Então a gente construiu lá em 2018, 2019, né? E aí em 2020 a Stone adquiriu o nosso negócio. E aí entrei ali para ajudar dentro do programa de parcerias, enfim. Né? Aí em 2021 eu passei o produto para a área de tecnologia da Stone, né? Para reconstruir, fazer de uma forma mais organizada. O back-end, nosso banco de dados, estava tudo lá, nome do pastor, nome do doador. Então tinha aquela... Tirar um pouco a cara de igreja do produto. Exatamente. Então o pessoal reconstruiu, eu passei e comecei a olhar a parte de negócio dentro do programa de parcerias. E aí hoje eu estou como head de parcerias lá dentro do programa. Então hoje você é o head de parcerias. Exato. Isso acontece muito na Stone? Eles contratam muitos empreendedores? É normal? É normal, primeiro porque é cultura da Stone. Tá. A Stone ela é feita por empreendedores. Né? Então quem construiu a empresa eram empreendedores. Os primeiros fundadores, né, que eu já citei aqui. Né? Então, se a gente gosta de ter empreendedores que querem construir coisas diferentes ou já tem seus negócios, a gente gosta de estar perto. Mas mais do que o título de empreendedor, é pessoas que têm uma mentalidade empreendedora, né? Que querem, talvez, intraempreender, que querem construir, que tem aquela coceira de fazer diferente. Sim, né? sim. Então, a gente adora ter essas pessoas e faz parte da nossa cultura trazer gente que é melhor do que a gente, que vai avançar mais rápido do que a gente. E aquela vontade, de aquela gana de fazer. Assim, cara, tem um não, cara, dá uma empurradinha na porta, empurra um pouco mais e tal, mas que vai construindo caminhos para você fazer algo relevante. E que é uma das grandes características do brasileiro, né? Essa habilidade de transpor objetos, né? Total. E obstáculos, né? Obstáculos. Eu lembro que eu tive numa consultoria na Alemanha e a gente estava num grupo de 8, 10 brasileiros. E eles ficavam abismados como a gente não parava, sabe? O sistema não está pronto aqui. Daí os brasileiros, e daí? Mas a gente pode fazer de outro jeito aqui. Dia seguinte já estava o negócio pronto. Eles, mas como é que vocês fizeram? Cara, fizemos isso. Então eles ficavam muito impressionados com a habilidade que o brasileiro tinha de não parar na primeira porta fechada. Dá para dar a volta, vamos dar a volta, né? E a gente adora estar perto de gente que quer fazer isso. Então, sim, a gente traz empreendedores, mas principalmente quem tem uma mentalidade de execução, fazer diferente,
né? Então, Legal. Um pouquinho de como a gente vive. Né? E dá para notar nas suas falas que você é uma pessoa de muita fé. Você acha que isso ajuda muito na ética de negócios, né, com seu time, né? Isso é importante para você? Você chega a misturar um pouco fé com trabalhos? Até depois, assim, se você pudesse citar para a gente algum exemplo em que essa fé que você tem foi decisiva numa tomada de decisão ou algo, em um momento difícil que você teve que tomar uma decisão e essa fé te ajudou muito. Boa, Dani, excelente ponto. Eu não misturo, na verdade eu não misturo porque eu não separo. Tá, então, boa. Para mim, fé e trabalho, acho que até abrindo uma caixinha assim, teologicamente, né, tem uma dicotomia, né, de que no dia a dia a gente está vivendo nosso trabalho, as nossas coisas e, sei lá, no domingo eu vou viver a espiritualidade. Eu entendo diferente, eu acho que esse não dá para separar, né? Ele vive de uma única forma. Então, sim, a fé, né? Para mim, o cristianismo, né? Para mim, o meu maior exemplo é Jesus Cristo, é um negócio que eu sigo. Né? A gente busca ser embaixador, mesmo sendo miserável, falho, errado, pecador, a gente erra o tempo inteiro também. Mas é algo que está vivo. E ajuda, sim, cara, no dia a dia. Aí, do ponto de vista até de ético, né? Que você comentou. Eu entendo da seguinte forma, Dani. A ética, eu acho que ela independe de fé. Okay. Né? Então, independentemente do que você acredita, do que você vive, do que você tem de cosmovisão, né? Você tem que atuar eticamente. Você tem que ser um bom profissional, você não tem que, cara, querer passar ninguém para trás e tal, né? Fazer as coisas da forma correta. Então, eu acho que isso independe da fé. Olhando a caixinha da fé, eu acho que ela ajuda a um dos principais pontos que assim, até Jesus Cristo nos ensinou. Né? Ele deu 2 principais mandamentos. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, dentro do ambiente do dia a dia, nos negócios, na empresa, com a equipe, etc., acho que meu propósito é viver, amar as pessoas como a nós mesmos. Né? Servir as pessoas. Não é fácil, não significa que o Danilo longe disso, erro. Pô, Danilo, então significa que você não briga com ninguém, que você não discute, que você não discorda, que você não... Não, sim, eu discuto, eu discordo, só que a gente vai sempre na bola e sempre com essa visão. Cara, eu tenho que amar essa pessoa, eu tenho que impactar ela. Independente dela estar fazendo algo que eu não gosto, que eu não concordo. Exatamente, eu vou falar. Eu vou entrar, vou colocar o ponto na mesa da forma correta, na bola, da forma ética, etc., mas sempre lembrar que, independentemente da atitude das pessoas, do momento, eu estou ali para servi-la, para amá-la, né? E, eventualmente, quando tiver espaço e ela quiser, a gente poder levar a mensagem daquilo que transformou a minha vida, a vida da minha família. Né? Então, no dia a dia, sim. Então, decisões, acho que desde 2017, desde 2007, foi um momento que eu comecei a viver mais... Assim, cara, eu quero viver esse negócio, quero experimentar. E não é só uma questão de acreditar, é uma questão de viver e ter experiência com algo que é real, né? Então, nos negócios, para mim, é a mesma coisa. Igual eu comentei, na minha trajetória, Dani, sou do interior, né? Colégio público, etc., né? Ralador, etc. Então, teve muita coisa que é milagre de Deus, não tem como, né? E eu vivencio isso até hoje. Não, essa de você ir lá de bater na porta, os caras te receber, pode falar que isso é um milagre. Teve situações que... Teve uma pessoa que estava comigo, né? Leonardo Silva. Estávamos aqui em São Paulo e eu falava para ele, cara, vamos lá estar perto do escritório, quem sabe a gente encontra o CEO da Stone na rua e tal. A gente foi almoçar lá. Cara, pô, a gente podia encontrar... Olha quem passa na calçada. O CEO da Stone, que era o Thiago Piau. Na ocasião, né? Eu falei, caramba! Aí você fala assim, não é possível, não tem força nossa apenas. Óbvio, o que nós devemos fazer é ralar, trabalhar, arar a terra, abrir o buraco, jogar semente e pedir para Deus, Deus, manda chuva no teu tempo, na tua vontade, do tamanho que o Senhor quiser. E acho que Ele tem feito. Então, para mim, no dia a dia, com pessoas... A gente está com esse olhar atento às demandas das pessoas também, né? Demandas espirituais, ansiedades que eventualmente elas têm. Né? A gente trazer uma palavra sempre na hora certa. Também não... Fala assim, a gente não pode ser aquele crente chato, né? Sim, querer evangelizar todo mundo. Não, vai para o inferno. Cara, não é isso. Seja testemunha apenas, né? Viva, ame aquela pessoa. Né? E o exemplo ensina muito, né? As pessoas veem como você age, como você... E falam, puxa, esse cara é legal. Por que ele tem de diferente? Por que ele age sempre dessa forma? Aí você vê por trás, está ali a fé, né? Te embasando naquela forma de agir, né? Exato. Então, para mim, é um negócio que não separo mais. Bacana, muito boas. O Augusto Lins, né? Ele foi presidente da Stone. Sim. E ele escreveu um livro que eu li, um livrinho curtinho, eu recomendo a todos a leitura. O livro dele chama 5 Segundos. Todos leiam, porque é um livro que você lê, sei lá, em 5 horas, né? Porque é um livro curtinho.
mas ele descreve muito bem a cultura da Stone, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque você deve ter vivido muito isso lá dentro, né? Quais são os pilares aí da cultura da Stone, né? Como que vocês conseguem manter essa cultura viva até hoje? Porque é uma empresa com muitos funcionários, então a cultura às vezes acaba se diluindo ali, tem que sempre estar reforçando aquilo. E qual é o esforço para vocês recrutar pessoas que estão encaixadas nessa cultura? Porque não adianta também pegar um cara que pensa muito diferente, ele não vai ficar na empresa. Né? Sim, total. Eu acho que eu reforço a indicação aqui de leitura do livro, vocês vão conseguir acompanhar como a Stone começou, alguns cases que aconteceram lá, enfim, exemplos onde a gente buscou viver essa cultura na prática, né? Então, de pilares, a gente tem 5 principais, ou 5 na verdade, né? Que é the reason, tudo que a gente faz para o nosso cliente. O cliente. A gente fala que o cliente não tem a razão, ele é a nossa razão. Então, Legal. Tudo tem que ser em prol dele, né? A gente tem lá o Live the Ride, ou seja, curta a jornada que você está tendo aqui dentro da Stone. Então, experimente, teste, né? Faça a sua jornada aqui dentro ser relevante para você não perder tempo. Assim, nosso tempo passa, cara, é tão breve aqui nessa terra. Não adianta você trabalhar num lugar onde você não tem espaço, não quer, né? Então, Live the Ride é uma delas. A gente tem o Own It, ou seja, pense e haja como dono desse negócio. Tá. Né? E aí, Daniel, assim, sendo 100% franco, muitos lugares falam, pô, tem que ter a mentalidade do dono. Né? Às vezes acaba sendo até meio banal, assim, né? Tipo, lá a gente vive isso na mentalidade, na execução, até as pessoas serem de fato donas. Muitas pessoas começaram lá, cara, assim, com pensamento e atitude, se tornaram donas do negócio. Elas vão ter um share de ações. Exatamente. Participa do programa de partnership lá, etc e tal. Então, é um negócio que a gente vive e é real, né? A gente tem lá o No Bullshit, né? Que poxa, seja franco, pode jogar o assunto na mesa, você... isso também, assim, tem que falar real, mas tem jeito para falar, né? Exatamente. Sempre na bola. Sempre na bola. Não precisa ficar com segunda agenda, etc. Cara, seja franco, seja direto ao ponto. A gente costuma dizer lá que a gente não critica pessoas, né? A gente critica e avalia ideias, né? Posturas, etc. Então, são alguns pilares que ajudam a gente a dar um norte, né? De como a gente vai atuar como empresa, como time, como pessoa, para servir o cliente que está ali na ponta, né? E para manter isso vivo, batendo na tecla toda vez. Né? Falando quais são os pilares, a gente avalia. Tem seminários, alguma coisa, palestras? Sim, a gente tem, na verdade, a gente tem todo um book lá que né, descreve todos os nossos pilares, mas a gente também avalia, né? Certo. Os liderados, os líderes são avaliados, etc., em cima desses pilares também. Né? Com exemplo, poxa, aqui você foi muito bem nesse pilar da cultura, então é um negócio da gente ter manutenção para esse negócio não se perder, né? Que acho que é um ponto forte da Stone e muitos querem trabalhar na Stone também pela cultura que ela tem. Então, ter isso, viver, reforçar, ter escrito, vivido e avaliado, né, para reforçar isso no dia a dia é o que tem ajudado a gente a manter a cultura. E sim, acho que esse é um dos principais pontos que a gente olha na entrada. Não somente na entrada, né? Comentei um pouquinho de quando a pessoa está dentro, né? Mas na entrada ela pode ser maravilhosa tecnicamente, manda abraço, mas se não tem a cultura, a gente fala assim, poxa, não vai dar match, então não faz sentido, né? Então a gente tem que ter um people skill ali de sentir o cheiro da pessoa, poxa, isso aqui acho que é a nossa cultura, é o nosso jeito. E óbvio, a gente tem uma cultura mãe, né? Mas para cada escopo tem perfis diferentes, né? Tô falando aqui que a gente, em toda a área da Stone, tem que ter maluco igual o Danilo. Não, né? Cada área, né? Mas existem algumas essências ali que são perceptíveis nos primeiros papos com as pessoas que a gente olha quando a gente quer trazer alguém para a companhia. Né? Priorizar muito mais a cultura, o soft skill da pessoa do que o hard skill, que muitas vezes você vai conseguir treinar ela internamente. Exatamente, ali, né? Exatamente. E sempre também, igual você comentou, assim, o soft ele é um dos mais importantes. A gente também quer, como eu disse, a gente quer pessoas melhores do que a gente. Sim. Né? Que acho que eu não falei ainda, mas acho que é o quinto pilar, é o team play. Né? A gente jogar em time, querer ter pessoas melhores que a gente. Então, na hard, embora a soft, né, da cultura um pouco maior, temos que ter olho na bola para trazer pessoas melhores do que a gente para construir coisas
maiores do que já foram feitas até agora. Né? Eu achei interessante, Live the Ride, um dos pilares, Isso, que é curta a jornada. Exato. Né? Me pareceu muito com o que o Simon Sinek fala no livro dele, O Jogo Infinito. Né? Justo. Porque não é você, nós temos que chegar até aqui. Pois, e daí que chegou, né? É você continuar no jogo, é você continuar gostando de estar no jogo, Perfeito, né? Perfeito. Então, eu achei muito interessante isso. Essa é uma mentalidade de liderança infinita. Ela não tá pensando, esse quarter, esse ano. Não, é para a gente continuar no jogo sempre. Exatamente. E curtindo o jogo. Exatamente. Falar um pouco ainda da cultura. Por que o título do livro é 5 segundos? Isso tem a ver com a forma que a Stone achou como atender os clientes dela, é isso? A Stone entrou num momento que tinha um duopólio, né? Então, até incentivado aí pelas entidades, o mercado se abriu, a Stone entrou e aí a visão minha, né? A gente entrou fazendo o que todos deveriam fazer. Atendendo o cliente, o empreendedor, da forma como ele merece. Né? Que é o humano. O ser humano falando com ele, porque quando ele liga, ele quer alguém para poder falar, resolver o problema dele. Vai cair naquela ura infinita. Assim, 40 minutos para chegar e ouvir que estaremos te transferindo. Dureza, né? Então, inicialmente eu lembro que um dos alvos, sei lá, acho que 2017, 18 por aí, se eu não me engano, era atender em 20 segundos. Tá. Né? E aí a gente conseguiu atender o cliente em 5 segundos. Então, na hora que você liga, principalmente se você já é cliente, você liga lá, dá 3 segundos e meio, 4, você vai ser atendido por um ser humano. Daniel, bom dia, aqui é o Danilo. Caramba. Como posso te ajudar hoje? E não vai ser só para pular a URA ou para simplesmente falar um bom dia e a gente divulgar que isso é legal. Não, é uma pessoa que tem treinamento, tem ferramentas para te ouvir, puxar todos os seus dados e resolver o seu problema. Legal. Acho que 90% dos nossos chamados são resolvidos em linha, na primeira pessoa, ligação. na primeira ligação. Não vai ser sempre o mesmo atendente que vai atender aquele lojista, mas ele está com todo o histórico dele ali no sistema. Exatamente. Então, ele tem ferramentas e treinamentos para resolver a sua dor, resolver o seu problema. Então, por isso que o nome é 5 segundos, porque é algo que a gente fez que... hoje, inclusive, a gente é feliz em ver como o mercado também está se movimentando para fazer algo similar em diversas frentes. Essa é uma delas, né? Então, se a gente tem um mercado mais equilibrado, né, eu acho que quem vai ganhar é o cliente, né? Então, por isso que o livro chama 5 segundos. Muito bacana. E a gente vê na Stone, quem visita a sede da Stone percebe que realmente a obsessão pelo sucesso do cliente é um dos pilares, é grande, né? E, inclusive, a gente vê lá várias salas de reunião, tem nomes de clientes, né? E o primeiro cliente da Stone, vocês mantêm relacionamento com ele até hoje. Acho que é mineiro, se não me engano, né? O mineiro, inclusive, ele estava... Anteontem, ele estava no escritório. Que legal. Então, tá lá com os queijos dele, os produtos dele lá. E o queijo é uma referência para a gente. Isso demonstra se a gente está fazendo ou vivendo, né? E também tem aquele ponto, né? Temos a cultura, tá na parede, mas tem que viver na prática. Mas o que é viver na prática? Acho que é esse combo que eu tenho falado, né? A gente atendeu o cliente como ele deve, etc. E o mineiro, ele personifica como a gente trata os nossos clientes, né? Então, inclusive quando a Stone abriu capital em Nasdaq, né? Quem estava batendo martelo era o mineiro. Primeiro cliente, legal. Né? Então, acho que até eu não estava lá, né, no dia, mas a história é que deu problema lá de como o mineiro vai, etc., passaporte. Então, foi uma correria danada, porque a gente queria a figura dele lá. Legal. E não é somente estratégia e marketing. É para reforçar, inclusive, esse negócio internamente. Para quem está entrando nessa missão, né, dentro da companhia, que ele é o propósito, ele é a nossa razão. Isso é muito legal, assim, porque o desafio, assim, você empresário que está vendo esse vídeo, você sabe quem foi o seu primeiro cliente? Você foi o primeiro cara primeiro a acreditar em você, você lembra dele? Acho que poucos empresários, poucas empresas lembram quem foi o primeiro cliente ali que acreditou naquela ideia e falou, deixa eu dar uma chance para esses caras aqui, né? Exato. Então, muito bacana. O mineiro, o Geraldo, né, que é o nome dele, é uma figura ímpar lá, então... Quando ele chega, todo mundo sai comprando o queijo dele, que é bom, é muito bom. Então... Que bacana. E na sua percepção, qual foi o benefício, o impacto que a Stone causou na sociedade brasileira quando ela entrou com essa pegada de atender bem, com essa cultura muito forte? A importância dela no Brasil hoje? Dani, eu acho que você tem o que, como eu disse, de equilíbrio das forças que tinham, né?
tanto do ponto de vista de precificação, como atendimento, porque se a gente consegue ter uma margem que faça sentido, obviamente a gente tem que dar resultado para o negócio continuar, né? Mas se você equilibra, atende bem, resolve o problema do cliente, ali ele no negócio dele, né, no balcão falando com o cliente, você libera ele para continuar fazendo negócios, gerando valor para o usuário ou para o cliente lá na ponta que está consumindo ou comprando o serviço. Então, acho que esse é um pouco de como a gente olha o impacto da Estônia. Então, se a gente faz bem feito, quem vai ser o maior beneficiado são esses empreendedores que empurram, né, o Brasil para frente, empregam. A maior parte dos empregos são gerados por esse público. Mas também a gente está atento a N outros movimentos, né, de como a gente pode participar. Lembro eu que durante a pandemia, a Stone participou de diversas discussões. Eu lembro até alguns fóruns, acho que é até público, né? Acho que tem registro disso daí, onde a gente se colocou à disposição do governo para poder escoar o dinheiro para chegar lá na ponta custo zero. Né? Poxa, dos auxílios que tinham, como que a gente vai chegar ao auxílio lá na ponta? Então a gente sempre teve linkado essa pauta, porque nosso propósito não é somente gerar resultado financeiro, né? É gerar valor para o negócio do cliente, gerar valor para o país. Eu acho que se a gente encaixa essa engrenagem, todo mundo colhe, todo mundo vai para frente, todo mundo prospera. Eu acho que esse é um dos objetivos que a gente tem, né? Legal. A gente pode falar alguma coisa dos números da Estônia, os números públicos, de repente? Quantos estabelecimentos ela atende, maquininhas em campo, né? Só para a gente ter uma noção da grandeza do que a Estônia é hoje. E é uma empresa nova, né? Sim. Desde a data de nascimento. E ela hoje é uma das gigantes aqui do Brasil. Sim. Não tem problema, até porque somos uma empresa de capital, né, aberto. Então tem muita informação pública. Inclusive, para quem quiser conhecer até mais no detalhe, pode entrar no nosso site. Lá no rodapé tem a área de investidores, então tem os nossos reports, etc., os calls que a gente faz para o mercado. Mas se eu não me engano, no último report a gente estava com 4,6, 4,7 milhões de clientes ativos. Isso olhando MSMB, né? Então, desde do pequeno, né, que tem um perfil lá que a gente tem uma outra marca que é a Tom, né, que é nossa também, até a Stone, que é o varejista, né, o cliente maior. Então, estava por volta de 4,6, 4,7, se não me engano. E se a gente fazer uma matemática simples, né? Se na média vezes 2 aí... 2 maquininhas. Exatamente. A gente tem quase 10 milhões de terminais espalhados pelo país, né? Então... Que ainda é muito necessário a maquininha para o negócio da adquirência. Mas hoje tem novas tecnologias chegando aí, né? Tap on Phone, outras formas de você pagar, link de pagamento, né? Então, assim, o negócio da Stone... Está ligado à maquininha, mas não é o core dela ali. O negócio dela é fazer o dinheiro chegar na mão do lojista ali, né? Exato. Talvez muitos não saibam, mas a Stone não começou, o grupo, né, como um todo, não começou com a Stone maquininha, POS no físico. Começou no mundo digital, né? Então... Checkout para como gateway, né? Como gateway de pagamentos. Então, o André... o Edu, eles foram fundadores da Braspag, né? Braspag. E outras pessoas que estavam ali no grupo. Aí depois foi vendido. Depois nós criamos a Mundipag, né? Que era até maior do que o Braspag. A gente sempre teve um jogo ali com os nomes. Então começou ali no mundo digital e outras soluções que aconteceram até que rolou a quebra a abertura, né, do mercado, né, naquele momento do duopólio, aí onde vem Stone com maquininha. E obviamente que esse negócio ele rampou mais do que o do digital. Mas olhando a própria infra do mundo digital, o Stone hoje também é referência. Tá. Né? Então as marcas Mundipag e Pagarme, né, para quem conhecia, são marcas do nosso grupo. E a gente juntou também o Pagarme com a Mundi, né? Então hoje o Pagarme, a maior parte do transacional do e-commerce passa por nossa estrutura, né? Tanto como solução de gateway, né? Quanto de PSP. Né? Que eu acho que quem assiste a Software House já conhece um pouquinho do termo técnico, né? Mas a gente é referência no mundo digital também. E sim, estamos atentos a novas tecnologias que estão surgindo. Então, a gente foi a primeira adquirente a ofertar o Tap on Phone. Né? Então, é um negócio que a gente tem olhado também no detalhe. E como a gente ressignifica o POS. Né? Qual é o papel do POS? Ali no final do dia ele é um meio de captura, né? Mas certo. O que mais dá para colocar ali dentro dessa solução? Por isso que a gente gosta muito de somar forças
com parceiros. Com as automações. Com as automações comerciais, software house, plataformas de e-commerce, startup, qualquer outra empresa que quer linkar pagamento ali dentro. Seja dentro de um hardware, né, no dispositivo físico, ou seja no mundo digital. Né? Então tem muita coisa que tem surgido, a gente está com o olho na bola. E por isso que ter o programa de parcerias vivo para estar perto das automações, ouvi-los e abrir a nossa tecnologia é parte estratégica e a gente quer tá perto. Né? Legal. A gente já vai falar do programa de parcerias, que você é head, mas mais algumas perguntas aqui até sobre a Estônia, porque eu acho que é uma empresa muito ímpar e pelo tamanho que ela tem, né? Vocês têm lá os Green Angels, né? Que são os motoqueiros ali que fazem as entregas com as maquininhas, quando dá algum problema, eles correm lá. E tem uma cultura de motoclube ali dos Green Angels, né? Eles têm uns eventos próprios, né? Você citou. E eles são muito estratégicos para a empresa? Cara, tanto os Green Angels quanto os Encantadores, que é o nosso time que atende o cliente ali em 5 segundos, eles são peça-chave no nosso negócio. Tem um treinamento específico para eles. Sim, eles não são terceirizados. É time Stone. Legal. Então, aquele treinamento que o vendedor tem, que o executivo tem, aquele onboard que tem, o Green Angel, o Encantador, ou qualquer outra pessoa da companhia, ele tem que estar imerso na nossa missão. Que bacana. Né? Então, o Green Angel, no caso, e o nome não é à toa não, porque eles salvam mesmo. Salvam muita operação do cliente. E quem vê aí no dia a dia, né? Quem está muito na rua, as motos verdes, né? Capacete verde, Stone, dá uma buzinada para a turma aí, que depois vão ver que é cultura Stone, a turma que troca. E além de fazer uma logística, né? É um pessoal que eles atendem com um sorriso no rosto. Quando eu tinha meu negócio, eu lembro que eu contratei uma outra adquirente. Puxa, aí chegou lá a pessoa para fazer a instalação, nem olha na cara. Não dá com papel, ela liga o POS, põe na tomada, assina aqui, vai embora. Poxa, é assim que o cliente quer ser atendido? Eu não sabia, cara, como que eu começava a usar aquele negócio. Não, nosso Green Angel é diferente. Chega lá, pô, bom dia, sou da Stone, tô aqui para te ajudar, vim instalar as máquinas, vou ativar aqui para você. Ele faz um primeiro onboarding ali do cliente, então ele trata o cliente da mesma forma como qualquer um dentro da companhia deveria tratar ele. Que legal. Né? Então, e a turma, poxa, tem um evento deles, né? A turma chega de moto lá no meio do evento, põe uma festa. Então, pra gente é um orgulho ter os Green Angels como... No último Summer Party, tava até uma moto dos Green Angels, estava lá dentro no stand. A gente coloca lá, né? Então, como eu disse, não é apenas estratégia de marketing, não. Eles fazem parte do core do nosso negócio, né? Então, eles estão em contato direto o tempo inteiro ali com o cliente, né? E até na rapidez... fui em um evento, né? Até ouvi outros players, né, comentando, poxa, a gente está entregando até, de certa forma, uma boa notícia, que antes era uma entrega em 7, 10 dias, né? Estamos entregando em 3 dias, a gente se orgulha de entregar, talvez 2 horas depois que abre o chamado, a gente está entregando o POS. Aqui na capital, provavelmente capital, região metropolitana. Horas, né? Teve um caso que um cliente, ele recebeu o POS, né? Ele tinha 2 lá, se eu não me engano. Aí acho que ele perdeu, aconteceu alguma coisa que ele não encontrava e ele ligou solicitando um terminal adicional. Né? Ele ligou, abriram a OS, o Angel saiu e na sequência ele achou o POS. Estava numa gaveta lá escondido. Ele ligou de volta para cancelar, só que o Green Angel já estava chegando lá no estabelecimento dele. Né? Óbvio que existem cidades e regiões que a gente não consegue atender em horas, mas a média hoje em 1 dia, no máximo, ou em 12 horas, a gente está entregando o POS. Quando é uma região muito mais remota, a gente tem parceiros, né, para também operar. Vai de barco, entra lá e chega no estabelecimento comercial. Né? Então, como é fundamental... Porque se o POS cai no chão e quebra, o que o cliente deseja? Eu preciso de outro mais rápido possível. Hoje, com esse mundo que todo mundo é cartão e Pix, ele fica praticamente sem vender, né? Sem vender. Olha só o impacto negativo que a gente causa, né, no cliente. Por isso que ter o Green Angel, ter toda a estrutura, tecnologia, ferramentas, para que quando ele ligar, ele ser atendido rápido, abrir uma OS e a gente entregar o mais rápido possível, a gente vai estar ajudando ele para ele não perder venda, igual você bem comentou. Né? Então, assim como a gente olha o Green Angel e o cliente, o papel de cada um lá. Uma pergunta difícil para você, fica à vontade para abordá-la como você achar melhor. Né? A Stone, no passado, comprou algumas empresas de software, isso, vamos dizer assim, assustou o mercado aqui de automação comercial, que é com quem a CBR se relaciona.
As empresas todas olharam, puxa, agora eu vou concorrer com a Stone, que é uma gigante, né? Inclusive, ela comprou a Lynx, que era uma das maiores software houses do Brasil, né? E a gente viu que depois isso, hoje, né? A gente percebe que a Stone vendeu praticamente todas as empresas, se não vendeu todas essas empresas de software, né? Por que você acha? Até depois que eu li o livro do Augusto Lins, que ele fala muito que ele queria, a missão era atender o pequeno empreendedor, eu entendi que fazia sentido ter software, porque o pequeno empreendedor consome software, né? Então, para mim, fez sentido um pouco a estratégia. Não sei se foi isso que eles olharam na época, quando eles compraram essas empresas de software, mas explica um pouco para a gente como foi esse movimento, né? O que aconteceu e por que eles pensam diferente hoje. Legal. Essas informações acho que também tem nos nossos reports, então posso abrir, não tem problema, né? Mas sim, um dos pontos é como a gente serve o cliente em sua totalidade, né? E a gente percebe que no dia a dia do cliente, ele tem duas principais tecnologias rodando ali no balcão dele, que é o software, automação comercial, e uma solução de meio de captura, pagamento, uma maquininha, um link. E hoje essas duas coisas estão se misturando muitas vezes, no Smart POS, né? Exatamente. Ainda tem muito mato alto, na minha percepção, mas lá atrás era ainda maior. Né? Então a gente pensa, cara, como que a gente consegue somar forças para criar um produto, para criar uma solução que a gente atenda o cliente na sua totalidade, principalmente do ponto de vista de gestão, ter a transação integrada, etc. Então isso foi uma estratégia, né? Obviamente, estratégia de alcançar a base, né? de alguns softwares que a gente trouxe para perto. Né? Então, esse que era um pouco da estratégia. Inclusive, Daniel, até abrindo, quando a Stone fez a aquisição da Lynx, o programa de parcerias acho que foi um dos que mais... sentiu, né? Sentiu e ouviu. Né? Eu imagino. Poxa, como assim? Você é meu parceiro, mas você está comprando meu concorrente, né? E realmente, eu falo assim, eu fui parceiro da Stone. Né? Então, eu pensaria a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, né? Mas nosso foco, acho que era muito mais... tentar atender os clientes que estavam naquele software do que escoar o software via os nossos canais. Obviamente que nós fizemos alguns testes para ver, cara, o que dava para fazer além de penetrar pagamentos aí naquela base. Algumas coisas a gente aprendeu que dá certo, outras não. Né? Até onde está acontecendo, né, o movimento, acho que recentemente, para quem acompanha as notícias, aí, o CAD aprovou, né, a venda da Lynx. E o que a gente tem entendido, inclusive está dentro do nosso report, até acho que do trimestre passado, é que faz muito mais sentido a gente ser open source. Né? Então, poxa, todo mundo pode plugar na nossa plataforma, né? Do que a gente tentar fazer uma aquisição. Eventualmente, aquisições podem acontecer, aí é com o time de M&A, que acho que pode ter mais propriedade para falar sobre isso, né? Mas eventualmente pode acontecer. Mas nós estamos abertos, como sempre estivemos, né? Desde o início da Stone, desde o início do programa de parcerias. A nossa ideia não é sair vendendo um software, embora fizemos alguns testes, sim. É claro, não dá para negar, a gente testou canal, né? Mas a gente quer estar cada vez mais perto das automações. E hoje nós somos o maior programa de parcerias porque a gente sempre teve essa visão. Como que a gente está perto das automações comerciais para a gente integrar a nossa solução e resolver a vida do cliente. Porque é incrível como no Brasil tem muita diversidade de negócios, né? É difícil você ter não vai existir um PDV que atende todos os estabelecimentos, né? Não sei se pela regionalidade ou as dificuldades tributárias que a gente tem aqui, mas tem muito nicho de software que não dá para comprar todos, né? Então você tem que ter os parceiros ali que aí sim você consegue chegar mais longe. Né? Exato. E nessa linha, Dani, até falando para as automações, cada adquirente acabou trazendo um software para perto, seja adquirindo, seja investindo ou fazendo uma joint venture. Tá. Né? Então, hoje, cada uma tem um parceiro mais estratégico ali para tentar fazer alguma coisa. Nós fomos os primeiros a testar esse modelo e fazer, né? Muita coisa foi super legal, deu certo, outras não. Então, esse é o primeiro ponto que vale a pena deixar claro. Então, para onde você for, vai ter um concorrente seu lá que está mais perto. Né? E o segundo, sim, não dá. Costumo dizer, a gente está ali na Rebouças, né? E na rua de trás tem a Rua dos Pinheiros. Sei lá, quantos restaurantes tem lá? Estou chutando aqui, tá? 50, 70? Provavelmente. Deve ter uns 80, 90 softwares diferentes atendendo. Não tem um que atende todo mundo. Essa é a realidade do Brasil. Né? Então, você verticalizar um só
Acho que é um desafio. Alguns estão querendo, né, executar essa estratégia, mas é um desafio, porque você tem aquele software regional que visita cada cliente naquela cidade, então ele está perto do dono. Ele customiza a solução. Então, em uma solução, o dono gosta de ver o relatório na vertical. Não, mas aí você vai no restaurante do lado, talvez até quase o mesmo tipo de buffet, mas esse dono gosta de ver o relatório na horizontal. Sim. Esse software que eu tenho não é na... Não vai atender. Não vai atender, não. Então eu vou para outro, né? E são micro customizações que vão acontecendo que muitas vezes os estabelecimentos vão mudando. Então, você ser aberto a falar com todos, de todos os segmentos, é algo que a gente vive lá no programa de parcerias desde quando nós iniciamos ele em 2019, né? Então... Legal, bacana. Vamos falar finalmente sobre o programa de parcerias, né? Na minha percepção, é o programa mais completo. Eu já tive vários eventos que vocês fizeram. A gente teve como patrocinadora também do Stone Summit. Summit, né? Partner Summit. Gostamos muito, para nós foi muito bom de leads e resultado, né? E eu fiquei muito impressionado também com qualidade de site, ferramentas que a pessoa encontra. É um programa que fala a língua da software house, né? Dá para perceber que teve muito investimento ali nesse programa, né? Esse programa de parcerias, ele é estratégico para a Stone? Vocês acham que isso traz muito negócio para a empresa? Então, a Stone dá muita importância para esse programa? Sim, Daniel. Até se eu fosse fazer tentar pensar aqui, né? Se nós desligássemos o programa de parcerias ou desligássemos as automações comerciais da Stone, o que ia acontecer com os clientes? Sim. Entendeu? Fica aquela coisa, né? Eu vou até o pagamento. Não, o software você tem que falar com outro cara aqui. Não faz sentido você fica não integrado, ter... Né? Exatamente, não faz sentido você não ter... Hoje, inclusive, é cada vez mais estratégico porque os estabelecimentos comerciais, seja por força de lei ou por força de gestão, estão tendo que integrar software e pagamento. Sim. Então, se a gente não tiver o programa muito bem estruturado, uma esteira muito bem organizada para atender a software house, nós vamos perder negócios. O cliente vai ser prejudicado. Né? Então, sim, é estratégico para dentro para a companhia, né? E como programa de parcerias, ainda mais, né? Visto que a gente foi... Parcerias, acho que todos os adquirentes tinham desde o seu início, né? De uma forma ou de outra, mas como programa, esteira, né? Trilha, etc., nós somos pioneiros nesse negócio, porque a gente não quer simplesmente ter uma relação... integra aqui, ou eventualmente se for uma relação de negócio, né? Vamos fazer uma troca de cliente aqui, te indico o cliente, você me dá uma remuneração, etc. Não, a gente não quer apenas isso. A gente quer estar perto, a gente quer ouvir, né? A gente erra também. Não estou falando que nosso programa, embora acho que hoje eu concordo com a sua conclusão. Não somente porque eu concordo, mas porque os parceiros falam isso. Do ponto de vista de esteira, trajetória, trilha, quer dizer, né? Trilha, atendimento, produtos, etc. Acho que a gente é o maior do mercado, mais relevante. Mesmo errando, a gente também erra, né? Um produto, um atendimento, mas quando isso acontece é um acidente, né? Não é porque a gente está não olhando, não deixando de lado, mas é uma vertical super estratégica para dentro da companhia. Tá? Um dos eventos que vocês fazem é o Garage Partner, né? Que é um evento presencial onde os desenvolvedores vão ali com os notebooks, sentam junto com o time de integração de vocês ali, tem hackathon, relógio na parede, né? Prêmio para quem faz primeiro ganha. Ou seja, bem aquela vibe de desenvolvedor mesmo, né? Isso desde o começo foi assim? Vocês entenderam que os devs queriam essa energia, esse jeito de lidar com eles? Boa. Dani, acho que vale a pena destacar que o programa assim, teve você conheceu, né, o João Barcelos, ele Sim. fez o desenho lá, né, então estava com a gente em todo o tempo. E eu, particularmente, fui cliente, fui parceiro da Stone e olhando como, né, a construção do programa de parcerias, que a gente está fazendo ele desde 2019, 2020, não dá para a gente olhar de outra forma senão como boné da automação comercial. Sim. O que a automação comercial, na minha visão, precisa, até o que eu precisava como parceiro da Stone? Cara, eu preciso de ter um pool de produtos e tecnologia amplo para eu poder ver se esse negócio faz sentido, às vezes colocar 2, 3 produtos que vai ajudar meu cliente. Eu preciso que me atendam rápido, né? Eu preciso ter oportunidade para eventualmente crescer meu negócio próximo, né? E remuneração que muitos buscam e a gente também tem.
Então, cada evento desse, seja o Summit, seja o Garage, a gente pensou com a cabeça da automação comercial. Cara, por que a gente vai ficar tratando com automação comercial ou com o dev ou com o CTO da automação comercial só via canais digitais? Né? Ele abre um chamado aqui, ou ele entra lá no nosso guru, né, que faz o atendimento dele, porque nós não trazemos eles para perto, abrir a nossa casa, ouvir. Eu falei, cara, esse produto não está funcionando, vocês precisam melhorar isso, tem que melhorar esse webhook, aqui está lento. Aqui... A gente tem que ter eles perto da gente. Né? Então, correr um pouco até de risco, vamos dizer assim, de escutar esse feedback, né? E tá tudo bem. A gente adora ouvir notícia ruim rápido. Entendeu? Corrigir rápido. Para a gente corrigir rápido. Né? Outro ponto, por que esse momento do garagem, especificamente, igual você bem colocou, não é um momento para a gente ajudar eles a acelerarem a integração? Que eventualmente ele pega a nossa documentação, aí ele lê, aí ele interpreta de um jeito ou ele não vê uma parte. Né? Porque... E tem mil outras coisas para ele fazer. Exato. Coisa fiscal que ele vai ter que resolver. Exato. E, eventualmente, nossa documentação, embora a gente recebeu bons feedbacks, a gente tem melhorias na documentação. Então, ele olha, ele vê de uma forma, não do jeito que a gente estava querendo transmitir. Né? Talvez o problema é com a gente. Mas por que não trazer ele para perto? Falar, em vez de você ficar aí um mês, 50 dias, 60 dias, né? Ou postergando, ou tentando N caminhos para integrar com a gente, cara, vem aqui. Vem aqui, passa um dia com a gente. Passa um dia com a gente e você vai sair daqui, sei lá, com 80%, 90%, principalmente do back-end, pronto. Né? E, obviamente, não dá para a gente simplesmente falar, cara, toque a documentação e vai. Então, a gente tenta gamificar, fazer um movimento em um momento que seja agradável para eles. Né? Então, a gente traz conteúdo, né? Coisas relevantes para eles, como que eles codam, como que eles têm que olhar IA, etc. e tal. E, de quebra... Cara, em 5 horas, senta aqui com a gente e todo o nosso time de tecnologia que está envolvido ali, né, junto com as automações comerciais, vai estar ombro a ombro com ele. Eu acho que isso é legal também, que o time de tecnologia que está criando aquela documentação, aquelas ferramentas, colhe um feedback da ponta hora, ali do tipo, instantâneo. Putz, eu achei que todo mundo ia entender, mas o pessoal não está entendendo. Exatamente. Então, para a gente, mais do que fazer um evento, porque assim, dá para fazer N eventos nesse formato, né? Mas as pessoas que estão lá, ou seja, o nosso time de integrações, nosso time técnico, nosso time de desenvolvedores dos produtos que estão lá presentes, eles não estão lá simplesmente, poxa, mais um evento vai acontecer, a gente tem que estar lá, porque é legal e é estratégico. Não, porque a gente quer estar do lado, a gente quer ouvir, quer ajudar ele, que se a gente ajuda, ele vai mandar brasa lá na hora que ele for vender o serviço dele e o pagamento integrado vai ser uma funcionalidade de software super estratégico para ele. Né? Porque é uma esteira longa, né? Você capta uma software house, ela vai ter que ler a documentação, ela vai ter que fazer a integração, ela vai ter que aprender a vender Stone para o cliente dela. Então, talvez 3, 4 meses até você colher algum resultado daquela parceria, né? Exato. Então, esses programas dão uma acelerada nisso. Né? Exato. E você tocou num bom ponto, que quando você vence a parte técnica, que a Garage ajuda isso, aí você tem que vencer a parte operacional e como você encaixa dentro da sua estratégia, né? Do ponto de vista de venda, etc. Cara, é dureza. Não é somente a gente fazer um programa, ter excelentes benefícios e aí a gente cria uma expectativa na automação comercial que, se do nosso lado a gente não está perto, né? Tem um time barra alta, que a gente tem hoje lá, esteiras barra alta, para te ajudar a chegar onde você deseja, ferrou. Vamos ter simplesmente mais um programa dentro do mercado. E a gente não está aí para ter só mais um programa. E algo novo para a software house, nesse momento, saber vender meios de pagamento, né? Saber vender adquirência, ofertar isso para o cliente. Né? Ela não está tão acostumada a fazer isso. Né? Talvez não aborde da forma certa também. Então, é uma coisa até que tem que treinar a software house, muitas vezes, a fazer isso. Né? E um ponto nessa linha, né? O que a gente comenta, e eu particularmente busco potencializar essa visão. Talvez a software house não precisa vender adquirência. Assim, quem quer fazer parceria com a gente, ou nós queremos fazer parceria com a automação comercial, nós não queremos que você aprenda 5 segundos a negociar MDR. Não. Primeira visão que a gente tem que ter. Como é a realidade do cliente sem pagamento integrado? Eu vou no estabelecimento comercial, seja no restaurante, vou numa material de construção, etc. Eu... escolhe os produtos, ele bipa, ele joga lá no sistema, crédito ou débito? Crédito. Ele sai, pega a maquininha. Ele pega a maquininha, digita o valor de novo, aí o que ele faz com aquele comprovante? Põe num espeto assim. O espeto. Nossa. Por isso que eu falo, os nossos concorrentes
na minha percepção, estou falando Danilo aqui, né? Não é adquirente A, B e C ou os programas que estão surgindo A, B e C. Cara, o nosso concorrente é o espeto. É isso. Nosso concorrente é a gaveta. Então, toda vez que eu entro no estabelecimento eu vejo aquele espeto, eu falo, tem uma software house ineficiente aqui. Cara, e olha a vida, seja do caixa, ou do financeiro, ou do dono daquele estabelecimento. Pegar aquilo lá, contar aquela letrinha miúda. Aí ele tem que lançar manualmente para tentar fazer o mínimo de integração daquelas informações. Ele faz. Eu tive negócio. Eu não fazia. Porque, vai perder 1 ou 2 horas para fazer caramba, eu vou tentar fazer negócio. Logo, e aí eu gosto muito de visitar os estabelecimentos comerciais que inclusive estão usando as soluções dos nossos parceiros para ver se eles estão usando de fato. Está mudando a vida do empreendedor ali na ponta. Né? E aí, qual que é a visão do empreendedor? Cara, eu lanço a informação no meu software. Aí tem um relatório financeiro, certo? Aí o relatório, eu fiz uma venda em 12 parcelas. Lancei lá, aí o meu fluxo de caixa dentro do meu software de gestão tá colocando lá 12 parcelas a receber. Aí eu vou na adquirente, eu antecipo esse valor. Ou seja, aquelas 12 parcelas estavam programadas para cair lá para frente. Pode acontecer. Valor presente entrou no meu caixa hoje. O que eu faço, eu, Danilo, como empreendedor, faço com aquelas parcelas que estão lá na frente? O que o software faz? Ele tem essa informação? Ele sabe disso? Não sabe. E poderia, né? Se ele tiver integrado. Exatamente. Via uma conciliadora ou diretamente na nossa API de conciliação, que ela é aberta e gratuita. Né? Essa é uma das vertentes. Outro ponto, eu, Danilo, eu sou o caixa do estabelecimento que eu trabalho. Aí eu saio fazendo vendas. Obviamente, gente, a gente também não quer aqui ser, né, como fala, não quero contar o conto de fadas aqui. Não. É a realidade, é a vida como ela é. Né? Tem estabelecimentos que ele não tem um giro tão grande de vendas. Às vezes o ticket médio dele é maior, ele não faz tantas vendas. Logo, ele fazer a gestão e a conciliação dele não tranquilo. É tão difícil, né? Porque são poucas transações ali no dia. Agora, nos demais, aí eu, Danilo, como eu ia exemplificar, faço caixa ali. Né? Eu tenho que lançar manualmente aquela informação. Cara, eu tenho que ver se eu estou digitando um 0 a mais, um 0 a menos, se eu estou selecionando a bandeira correta ali dentro do sistema, para o sistema tentar fazer uma gestão. Cara, dificilmente acontece. Ou ele vai fazer tudo isso corretamente o tempo todo, né? Ou o tempo todo, e aí ele vai ter, sei lá, igual você comentou, né? 1, 2 horas do dia do financeiro, ou do caixa, ou do empreendedor, para fazer a mínima gestão. Olha a vida do nosso cliente. E a culpa é da software house que não fez a integração com meios de pagamentos. Então, isso eu já falo várias vezes. O PDV que não tem integração com meios de pagamentos está incompleto. Você não pode nem chamar de PDV. Ô Dani, eu quero fazer uma meia-culpa aqui. Porque historicamente a gente também não disponibilizou produtos e ferramentas que fossem simples para a software house integrar na adquirente. Então, acho que tem uma boa parcela de culpa também das adquirentes. Eu estou colocando a Stone no meio, né? Que a gente sempre teve um processo de integração demorado, complexo, ou não ajudava a realidade do cliente. Então, como Stone, eu posso dizer que a gente tem visto esse cenário desde 2017, 2016 e com o lançamento do programa em 2019, para tentar somar força com a software house, assim, caramba, vocês não tinham acesso, é erro nosso, tá aqui agora o nosso Dev Center, qual produto faz mais sentido para o seu segmento? Então, acho que hoje a nossa meia-culpa a gente já está tentando resolver e o convite é para que a software house venha falar com a gente, né, para ver qual que é o melhor produto que faz sentido para ele, para a gente mudar essa realidade do cliente. Sim. Mais do que estratégia de negócio, mais do que estratégia comercial, mais do que estratégia financeira, eu acho que a gente tem uma missão que, historicamente, o dono do negócio ele olha da seguinte forma: caramba, o meu relatório financeiro do software não bate com o que está caindo na minha conta, não bate com ela no portal da... Com qual acredito? Ele não faz. Eu não fazia. Eu estou falando por mim e do que quando eu estou na rua visitando estabelecimento, eles não fazem. Né? Então, o que faz? O dinheiro entrou na conta, sobrou dinheiro para eu pagar e fazer minhas coisas? Tá bom. Bora, vida que segue e... Não entrou, caramba, aonde está entrando? Onde está indo o dinheiro? Como que está meu fluxo de caixa? E é uma provocação que eu faço aqui para a software house. Algumas conseguem mapear mais fácil, outras mais difícil. Mas se você taguear as suas páginas, o relatório financeiro chuto
com quase certeza que talvez vai ser o ambiente onde o gestor menos entra. Sim. Mesmo se fosse para ele entrar uma vez no dia, não é por quantidade de acessos, não. Relatório financeiro, você pode ver talvez 1, 2 vezes no dia ali. Né? Outros olham um pouco mais no detalhe e tal. Se comparado a outras páginas, que é lançamento de venda, obviamente o lançamento de venda vai ser muito mais acessado. Né? Mas dá uma olhadinha quanto que o cliente está usando da sua gestão financeira. Porque, gente, se nós não levarmos soluções de gestão financeira, a maior parte das empresas quebram no primeiro ano. Quase 40% adicional quebra no segundo ano. E grande parte disso é por gestão financeira. Sim. Não tem gestão. Óbvio que nós temos sempre que, na minha percepção, lançar ferramentas para ajudar ele a vender mais. Só que eu acredito que a gente tem que começar, e é super difícil, tá? Não estou falando que é trivial e nem fácil, a levar a educação financeira e como o software mais adquirente, independente se for com a Stone, tá, pessoal? Com qualquer outra, né? Como que a gente garante que a gente vai dar uma gestão financeira simples para ele. O dinheiro entrou, cuidado que esse dinheiro era de uma venda que você antecipou. Atenção ao seu fluxo de caixa. Aquele valor que estava para você receber não existe mais. Né? Inclusive, você pode até criar produtos. Quer usar nossa API de conciliação para fazer validação de taxa? Se a taxa está sendo cobrada a real que foi acordada? N coisas dá para a gente fazer. Então, acho que essa é a visão. É olhar como é a vida do nosso cliente em comum. Que eu acho que hoje é meio que um caos nesse ponto de vista. Tá? Você descreveu bem um pequeno empreendedor brasileiro, né? Ele fica na correria lá, ele compra, ele vende, ele produz, ele atende. Então, realmente, ele tem muito pouco tempo, às vezes, para focar na estratégia do negócio, que seria olhar os relatórios, os números e tal, né? Mas eu entendo que se a software house atende esse cliente simplesmente fazendo o emissor de cupom para o cara cumprir a lei, esse cara está dando zero importância para aquele sistema. E a hora que ele achar um programa que faz a mesma coisa, só que mais barato ou gratuito, ele vai trocar na hora. Mas ao passo, quando a software house coloca uma... Tem meio que forçar, tá? Tem meio que chegar no cliente e falar, cara, deixa eu te ensinar a fazer direito. Mas a hora que isso acontece, o cliente vê o valor daquilo, aí pronto, aí você tem um casamento. Aí o cliente entende que aquele software está ajudando ele a ganhar mais dinheiro. Então a mensalidade passa de ser uma despesa, começa a ser um investimento, né? Então acho que é um pouco isso que a gente tem, a mentalidade da empresa de software tem que ser essa. Né? E você, nessa linha que você bem comentou, Dani, você aumenta o LTV também do cliente. Sim. Porque se chega um software do lado, é a mesma coisa que nós, tá, pessoal? Se a gente tá lá só com... Taxa por taxa. Taxa por taxa, primeiro não é o nosso jogo. Acho que é gerar valor para o cliente. Ah, que palavra bonita. Não é real, é de fato. Né? Então, a gente tem que atender ele muito bem. Ele tem que ver que o nosso serviço é o melhor. Né? Mas se a gente não tiver outras soluções juntas que continuem ajudando o cliente, o concorrente vem e faz um preço 0,20 mais barato. Muitas vezes, no final que você faz a conta, R$30 mais barato. Ele sai da Stone, ou seja, sai de receber um atendimento de primeiro nível, maior NPS da indústria, logística... Tudo aquilo que a gente comentou, por causa de R$30, porque a gente não tinha um produto adicional que ajudava ele no dia a dia. Como eu já tive software, então eu tenho um pouco de licença poética aqui, licença para poder falar. Né? Se o software não tem pontos adicionais que ajudam o cliente, na hora que chegar o software, igual o Daniel comentou, que é um pouquinho mais barato, vai trocar. Para um serviço pior, ele troca, cara. Ele troca. Agora, se você tem pagamento integrado e ter essa visão, que eu acho que volta lá no primeiro ponto da sua pergunta, software, você tem que aprender a vender taxa, vender adquirência? Não. É vender solução. Cliente, como que você está gerindo o seu negócio? Esse monte de filipeta de comprovante está em cima da sua mesa. O que você faz com ele? Como que você faz a gestão do seu relatório financeiro? As informações estão batendo? Pô, aqui eu tenho um produto de pagamento integrado que vai resolver toda essa dor. Um clique de botão no fim do dia, você já está conciliado. Exato. Ou seja, não é um pitch de... tem uma parceria com o adquirente A, B ou C. Quer uma proposta de taxa? Na minha visão, acho que esse é um pitch que não encaixa. Né? É resolver o problema do cliente. Por mais que, eventualmente, se você faz uma parceria que ela traga mais benefícios para você, o cliente vai bater o olho e falar assim, cara, aí tem... não está me ajudando a descer um pouquinho a taxa. Muitos caras, não vou descer a taxa porque aqui eu tenho um serviço muito melhor. Às vezes até um relacionamento com o banco, onde ele está, sei lá. Então, acho que esse, na minha percepção, é o prisma como as automações comerciais, os softwares deveriam olhar pagamento como estratégia de produto
e de aumentar a LTV do próprio software. Né? Interessante. E quais empresas hoje podem fazer parte aí do programa da Estônia, de relacionamento com a Software House? Tem algum limite de tamanho, de faturamento, de clientes? Como que ele entra no programa? Não. A gente não tem limite. Eu falo assim, tem muitas empresas pequenas, tem muitos empreendedores, startups, ideias, porque a gente quer estar perto. Então, não tem, assim, obviamente que você precisa ter um CNPJ. Lógico. Né? É importante você ter minimamente um site, que hoje você faz um site em, sei lá, agora com Lovable, etc., você faz em 5 minutos, né? Uma rede social, para a gente ver que realmente é um negócio... Vocês vão dar uma olhada para ver quem é o cara que está fazendo aquela aplicação. Exatamente. Ali. A gente vai, não é tipo assim, eu me aplico e já saio com as chaves. Não, a gente quer te conhecer. É tudo que a gente comentou aqui, da mesma forma como que olhando Operação Estônia Adquirência, o cliente é a razão, programa de parcerias, o software, a TF House, a Software House, a automação comercial, a plataforma de e-commerce é a nossa razão. Né? Então a gente quer te conhecer. Agora, se você não tem informação ou quer se esconder, cara, melhor não. Né? Sim. Então, porque assim, para o cara abrir uma software house, ele só precisa de um computador e um MEI, né? Exato. Então, às vezes ele começa muito pequeno. Ele pode vir a crescer, virar uma grande empresa de software. E temos vários que começaram assim. Então, por exemplo, lá a gente não olha aplicação em CPF, não tem nem opção de você entrar lá como CPF. Ou tem uma ideia. Uma ideia, acho que, cara, chama a gente em outros canais, quer bater um papo? Pode me chamar também. Da mesma forma como eu fui abençoado em a Stone parar alguém lá, né, e ouvir, porque eu não tinha CNPJ, só tinha uma ideia. Nós também estamos à disposição disso. Via o formulário, você não vai conseguir entrar, muito difícil. Mas me chama no LinkedIn. Cara, tem uma ideia aqui, quer validar? Não tem problema, bora lá, bora bater um papo. Inclusive, a gente falar de negócio, compartilhar o que deu certo e o que não deu certo. Mas quando é uma software house, uma automação comercial, uma plataforma de e-commerce, se aplica lá no programa, fala com a gente vai pedir informações e rapidamente você vai ser atendido. Então não tem limite de cliente, a gente quer falar com todo mundo, até porque, como eu disse, a gente já aconteceu isso comigo e vários outros cases a gente tem dentro da companhia que começaram lá super pequenos e hoje são grandes empresas, estão super bem aí. Só vou dar uma dica para você que pensa assim, você é uma software house e usa e-mail público, tipo um Gmail, um Hotmail, abre um e-mail seu, né? Se você, sei lá, é sua software house, usa daniel@suasoftwarehouse.com.br, não usa um Gmail, Hotmail para se relacionar com bancos, adquirentes. Por quê? Porque isso não é legal. Eles vão olhar, poxa, o cara não tem nenhum domínio, né, de e-mail, então não passa tanta credibilidade. Eu não sei se isso é um motivo para gongar entradas lá, mas... Hoje você nem consegue colocar um e-mail pessoal lá. Tá. Assim, um domínio Gmail, Hotmail, etc. Ele não é aceito. Não é aceito. Tem que ser do seu negócio, né? Porque se você tem um negócio, você tem que ter o seu site, né? Como o Danilo falou, você tem que ter o seu e-mail com o nome do seu negócio. Não vai ficar usando Gmail, Hotmail para se relacionar com clientes e grandes contas, né? Bom, era só o recadinho que eu lembrei de dar para eles aqui. Quando a Software House conecta lá no programa, que soluções tecnológicas ele tem que ele pode agregar no PDV dele? Né? A gente conhece alguns produtos, como o AutoTF, que está até integrado na CBR, né? Ou seja, quem usa o TF da CBR facilmente usa o AutoTF. É até uma dica, você vai lá no Garage, só muda para AutoTF, você vai ganhar o Garage rapidinho lá, porque já está pronto. Né? Mas o que mais que ele tem? Ele pode usar a maquininha da Stone em modo debug, checkout, links de pagamento, todos os meios de recebimento da Stone estão disponíveis ali para o desenvolvedor. Legal. Separaria aqui talvez em produtos transacionais e de back-office. Ou seja, transacionais são aqueles que nascem uma transação, back-office é mais para gestão, que você pega informação ali, né? Okay. E faria uma separação adicional que é mundo digital e mundo físico. Começando pelo mundo físico, reforço o AutoTF, né? Que, pessoal, vocês conseguem bater diretamente na Stone. Então, se você é uma automação comercial, né? On-premise aí, né? Então, a CBR já fez um módulo. Então, você não precisa lidar com nada de JSON que tem lá dentro, né? Então, você quer Delphi, Lazarus, etc. Consegue bater de uma forma muito simples via o módulo da CBR. Então, é só você colocar o executável lá, plugar um pinpad cabeado e aí você bate diretamente na Stone. Então, esse produto a gente já tem há uns
Temos há uns 7 anos esse produto, né? Então ele vem melhorando, Pix ali na tela, tudo bonitinho. Então, reforço para quem não conhece, é um produto assim matador, né? Que não tem custo adicional nem para vocês e, obviamente, nem para o cliente, né? Só o estabelecimento comercial ser cliente Stone, você já consegue ativar. E aí, se ele usa, principalmente o pequeno e médio, às vezes ele não roteia. Às vezes ele usa a Tef House para rotear a transação, né? Principalmente os grandes, mas os pequenos e médios é mais para ter a transação integrada, ter a gestão que a gente falou aqui que muitos não têm. Né? Então ele não fica roteando, porque né, não vai. Então, para quem tem esse perfil, quem é cliente Stone, você consegue ter sem custo algum, tá? Esse aqui está dentro do mundo físico transacional. Nós também temos a API Connect, que foi a solução que a gente construiu lá, né? Que foi a evolução do dízimo, se tornou a API Connect. Bacana. Né? Ela está lá, então lá já é uma API, da qual você tem que subir uma API do seu lado, bater nela e você se comunica com o POS, não com um PIN-pad. Aí você tem então uma aplicação web que pode fazer uma transação e que vai acender um POS. Vai acender um POS. Puxa, que legal isso. Exatamente. Então, uma comunicação 100% dependente de dados, etc. Né? Então, você integra de uma forma super simples. Então, você transforma... Você consegue fazer uma aplicação que está no mundo web e fazer um pagamento presencial. Exatamente. Inclusive, esse produto Connect, ele permite que não somente transações ou vendas que estão acontecendo no mundo físico se comuniquem com o POS, mas vendas do mundo digital também. Então, para quem é plataforma de e-commerce, você pode iniciar uma venda dentro da plataforma de e-commerce, no site, lá na loja online, e na hora que você vai fazer o pagamento, é pagamento no mundo físico. Aí você manda para o POS que está lá na loja. Então você tem aí o que a gente chama da prateleira infinita. Né? Então, sei lá, vou comprar um sapato para minha esposa. Cheguei lá, não tem estoque da loja física, mas ela tem no CD dela, eu consigo fazer a compra online, fazer o pagamento no POS da loja e eu receber lá na minha casa aquele produto. Né? Então a API Connect, ela, de certa forma, ela é meio similar ao AutoTef. Então, é um pedido que nasce da automação comercial e cai num dispositivo. Então, AutoTef, mais focado para on-premise, etc. É uma SDK, né? Então, que você se comunica com o PIN-pad e a API Connect você se comunica com o POS via dados. Né? Então, acho que esses são 2 produtos principais. Além do que é BAU aí hoje, talvez, né? Que é um dos principais, que é a SDK Android. Então, você pode portar seu software, construir um aplicativo para estar embarcado na nossa loja de aplicativos, né? E rodar no nosso Smart POS. As 8 milhões de maquininhas que estão espalhadas por aí. Exatamente. Então, isso é no mundo físico, acho que são os principais, além de também quem usa TEF, o cliente é só ser cliente Stone, que você vai conseguir bater aqui na gente. Para o mundo físico, acho que esses são os principais. Quando você, dentro do ambiente transacional, no mundo digital, a gente também tem a Stone, hoje é a Pagar.me, né? Que tem lá tanto o produto de gateway. Então, se você quer fazer uma transação no mundo online, um link de pagamento, onde você vai bater no cadastro do cliente, na adquirente que ele escolher, o Pagar.me tem a funcionalidade de gateway, então isso pode funcionar, inclusive fazer o roteamento para outros adquirentes, etc. Então, meio que é o TEF do mundo digital. Né? Então, o Pagar.me tem um gateway. E também tem um PSP, caso você queira, se você é um marketplace ou quer fazer um modelo de guarda-chuva, né? Onde você negocia ali a taxa com o cliente na ponta. Então, se você quer fazer um cardápio digital, etc. e tal, dá para você usar o PSP também do Pagar.me, que é outra funcionalidade que nós temos lá. Quando você fala PSP, é um PSP Pix? Não. Qualquer transação. É que ali no modelo PSP, meio que nós temos a nossa sub. Que é o Pagar.me, né? Então, você negocia uma taxa com a gente passa uma taxa e você pode fazer um overpricing. E aí você tem toda a dinâmica de split de pagamento para executar e você pode colocar a sua taxa em cima ali. Seria pro negócio que uma software house, ela vende já o software inteiro com o pagamento e daí ela cobra uma taxa, vamos dizer, às vezes ela até nem cobra mensalidade, ela cobra uma taxa pelo uso do software. Isso, para mundo digital. Né? Então, por exemplo, eu sou um software de restaurantes. E aí, para o mundo físico, eu tenho integração, sei lá, no AutoTef, ou no Connect, ou na SDK Android. E aí, os nossos clientes estão pedindo o link de pagamento para eles venderem e fazer o delivery. Certo. Né? Então, ou você pode ir direto com o gateway, que aí o estabelecimento comercial ele tem que se credenciar na adquirente
E aí você pega as chaves dele e aí você coloca lá dentro do Pagar.me para você bater naquele cadastro dele. Então, ele negocia a taxa diretamente com o adquirente. Ou você pode fazer um modelo de marketplace, onde nós damos uma taxa para você e aí, através do split de pagamento, você faz a dinâmica de precificação. O cara fica com o share dele e Exatamente. repassa o resto do cliente. Então, por exemplo, Tô chutando qualquer taxa aqui, muito legal. Tá? Ou seja, a Software House pode virar uma subadquirente. É quase você ter uma operação de sub, mas não é uma sub. Né? Então, assim, eu te dou uma taxa lá, 3%, e se você quiser vender na ponta para o seu cliente, eu tenho todo modelo de delivery, você faz a compra pelo meu site ou meu aplicativo e eu cobro 5% por essa solução. É uma alternativa, inclusive, a outros players do mercado, né, de pedidos online, que eventualmente cobra bem mais. Então, a gente tem essa solução que pode ser integrada. Tá? Então, acho que aqui a gente fecha transacional mundo físico e transacional mundo digital. Legal. Tá? E aí, back-office, a gente tem algumas soluções lá, mas a principal, acredito, que é a API de conciliação. Então, é a mesma API que as conciliadoras consomem as informações, né? Então, a gente disponibiliza gratuitamente, só você ser um parceiro Stone. Então, você vai ter acesso a essa API. É uma API, só que ela vem em XML. Né? Então, é um JSON que vem em XML e aí tem os containers lá que você trata todos os dados e aí você tem todos os eventos financeiros do cliente, desde que ele dê consentimento. Né? Então, quando você manda a informação para a API, a gente fala com o cliente e aí ele dando consentimento, você consegue pegar essas informações todo dia, que é a mesma API que, como eu citei aqui, que as conciliadoras consomem. Tá? Para a Software House ter uma maquininha Android para ela desenvolver. Boa. Máquina debug, né? Então, isso. Aí é até mais crítico para adquirente no sentido que tem um custo para você enviar a máquina. Exato. E, às vezes, o risco do cara ter uma máquina debug lá com a máscara da Stone, né? Exato. Lá no início, isso era um benefício... assim, meio que padrão. Então, todo mundo que queria integrar, a gente mandava, seja um pinpad debug ou um terminal debug. Né? Mas, como você bem comentou aí, é caro, custa. Né? E aí, o que nós estamos fazendo hoje? Hoje, para ser parceiro, nós temos uma anuidade. Né? Hoje está em torno de R$1.000. Então, para quem vai integrar no mundo físico, você já recebe um terminal debug. Se não for assim, você tem que comprar diretamente com o fabricante. Você tem que entrar em contato com eles, fazer o pagamento e tal. Então, é uma jornada um pouco mais complexa. Então, hoje você tem essa anuidade, a gente parcela lá em 10 vezes nessa anuidade. Então, você tem direito a um terminal debug, mas não só isso. Você tem direito a um ingresso no nosso evento, no Summit, que hoje ele está por volta de R$590. Né? Você tem atendimento especializado, tem vários outros benefícios. Você faz parte do nosso pool de parceiros que tem acesso a alguns parceiros que têm descontos e ferramentas adicionais, por um valor de R$1.000. Se você for comprar um terminal, você vai pagar muito próximo disso. Ou mais, né? Ou até mais. O pessoal acha que o terminal é barato, custa 300, caríssimo. 400. Vai comprar no fabricante, o preço é em dólar. É em dólar, é caro. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente ajuda a comprar. Então, nós entregamos esse terminal para você e a gente dá vários outros benefícios, você sendo a parte do programa de parcerias. Né? Legal. O suporte para essa software house que está no programa, como que ele é prestado? Você tem canais de atendimento, fórum? Sim, temos um canal de atendimento. Então, a gente lançou... Primeiro, nós temos o Partner Hub, né, que é o nosso portal onde concentra toda a relação com os nossos parceiros, tanto contratual quanto suporte comercial, suporte operacional e de tecnologia também. Então, nós temos o Guru, que é o nosso mascote lá, né? Que ele é uma IA, então assim, a gente já está rodando isso, já tem uns 2 anos que a gente roda, então tem muita inteligência ali por trás. Se não me engano, que a gente reportou no último Summit, acho que 82% dos chamados são resolvidos pelo Guru. Então a pessoa lança uma dúvida, assim, quero fazer uma integração, estou tendo dificuldade tal, então o Guru já traz a resposta com base nos acha o link de um já artigo. Acha o link, tenta fazer dessa forma, dá uma olhadinha nesse trecho da documentação com CSAT alto, tá? Sim. Então, bacana isso. Ele tá super funcional e ajuda muito. Poxa, se é um negócio um pouco mais complexo, está travado, nós temos um time lá, nosso time de integrações que está disponível a falar com você. Caramba, tá travado, bora com um papo. Então, assim, vamos entrar numa sala e resolver, né? Óbvio que a gente sempre tenta... a gente fala assim, cara, se tudo é urgente, nada é urgente. Exato. Né? Então, assim, tenta resolver, tem muito conteúdo lá disponível, mas se necessário a gente entra num papo para tentar matar o assunto. E tem o garage também, né? E tem o garage, exatamente.
Muito bacana. Deixa eu ver o que mais eu vou perguntar aqui. Tem algum case, alguém que você viu que entrou no programa lá, pequenininho, e rampou e deu super certo? Ou seja, aquela integração que ele fez toda a diferença na vida daquela empresa. Você lembra de alguma empresa assim? Olha, tem um mix aqui, tá, Dani? Você tem de empresas que entraram muito pequenas e algumas cresceram porque tinham pagamento integrado, outras cresceram porque é um mix. Cara, tinha um pagamento integrado e o pessoal, sim, mandou muito bem, né? O modelo de negócio deu certo. Você tem a VMPay, né, que é a VM Tecnologia, eu acho que é um bom case. Eu acompanhei eles, acho que em 2019, eles entraram no programa de parcerias. Que a VM Tecnologia é uma solução para autoatendimento, né? Então está presente. Vende machines, né? Vende machines. Foram adquiridos pela Nayax, uma israelense, né? Exatamente. Então, assim, a gente viu o crescimento deles e lá tem um core de tecnologia e pagamento, né? Porque autoatendimento, você seleciona, faz o pagamento. E até eu lembro uma vez, acho que o time lá da VM tem o Kelvin, o Luiz, né? O Eduardo, que são os C-levels lá que tocam o negócio. Eu lembro que uma vez a gente fez um vídeo, né? Que eles tinham integração com a gente e com o concorrente. E a gente filmou 2 operações similares, uma rodando Stone e outra rodando concorrente. A velocidade, disponibilidade, etc. Assim, cara, acho que tinha uns 6 segundos de diferença. Caramba. Pô, 6 segundos não é nada. Uma vending machine Numa vending machine com fila. Sim. Cara, assim, diferença. Então a VM eu acho que é um case. A gente tem outros aí de software. Quem mais? Então, pessoal... tem outros de vending machine também super legal. MaxPan tá lá muito próximo, né? O Rodrigo e o Carlos também tem uma solução muito legal e pagamento integrado muito certo. A Ciclo, né, com o Dalton lá também. Poxa, faz tudo no capricho, então por isso estão colhendo bons frutos. E aí de PDVs, muitos conhecem talvez a PDV Legal, um deles. Temos a Yoga, quem mais? Enfim, temos vários, inclusive são próximos de concorrentes nossos que tiveram êxito. Temos um de igreja, talvez, não sei quantos conhecem, mas tem um software, alguns softwares, na verdade, especializado em igrejas, né? Tem focados em igrejas católicas, igrejas evangélicas. O maior de igrejas católicas é o parceiraço nosso, que é o pessoal da Teos. Então, também a gente viu crescer. Eles ganham muito prêmios nos eventos do Summit, né? Exatamente, porque fizeram muito bem feito. Por isso que eu falo que é um mix, não somente assim, não estou querendo falar que não, seja um parceiro Stone e o seu negócio. Não, a solução tem que ser boa, tem que executar muito bem também. Então, eles entenderam aquilo que a gente comentou agora há pouco. Né? Como que pagamento não é um negócio de parceria. Assim, ter uma parceria com o adquirente, que é uma taxa. Não. Pagamento integrado vai resolver essa dor aqui. Então, acho que a Teos é um bom case assim, fora do PDV de restaurante, etc. Vending machine. A Teos é um bom case. Temos vários outros, né? Eu conheci o pessoal da Teos, acho que num Summit de, não sei se 2024, 2023 que eu tive lá. Eu conheci eles lá. E eles usam a CBR em algumas, acho legal. Que para algumas outras tarefas, né? Então, foi muito bacana conhecer eles. E eu vi que eles ganharam, acho que 2 ou 3 categorias ali. Dá para ver como eles incorporaram aquilo no sistema deles e fez a diferença para eles. Exatamente. Por isso que dominar a tecnologia, dominar o comercial e dominar a operação. Então, e repito aqui, não tenho problema nenhum, independentemente se é com Stone, tem que dominar essas caixinhas. Se uma está com um produto muito bom, mas você não encaixa comercial e na operação, cara, vai para o vinagre. Ou você deixa uma para fora, aí o cliente é prejudicado. Né? Então, tem um que, além de simplesmente estar em um programa de parcerias, conectar, integrar, etc. Legal, a gente falou de pagamentos aqui, Tapanfone, maquininhas, SDKs, TEFs, mas tem alguns pagamentos muito disruptivos chegando, íris, palma da mão, facial. Você acha que no Brasil isso vai dar certo? Até adiantando a minha opinião, sobre o facial eu tenho algumas restrições, porque a gente vê o pessoal fraudando muito a abertura de conta bancária ou iPhone, que tem muita facial. Mas eu vi nos Estados Unidos, até na NRF, eu vi muito uso de palma da mão. Qual que é a visão que você tem? A Stone está de olho em algum específico desses pagamentos? É aquilo que eu comentei. A gente fica atento a quase todos os movimentos que vão acontecendo. E a gente está perto de players que estão fazendo isso daí. Né? Então, assim, do ponto de vista eu acredito que
o mercado vai mudar, a parte de segurança vai ser melhorada, e aí eu acho que começa a abrir espaço para essas novas modalidades, que o Brasil é fogo. Você comentou, né? O fraudador aqui, esse cara é um parque de diversões para ele, nunca vi igual. O cara quer testar segurança, vem para o Brasil. Caramba, meu, a turma é muito criativa. Eu falo assim, caramba, mas enfim. Mas eu acho também a segurança, tanto do ponto de vista de adquirência, das bandeiras, né, dos dispositivos, etc., também vão avançar, então vai crescer o muro aí, né, para evitar que fraudadores subam. Então, acho que são pontos que podem sim ser disruptivo e trazer novas modalidades. Como do interior, eu também tenho a visão meio que fora bolha São Paulo, Rio e grandes capitais. Né? Quando você vai lá no interior, né, no estabelecimento pequeno, médio, até alguns que são relevantes, tem muitas barreiras ainda que têm que ser vencidas, que é lá do básico. Uhum. A gente já falou algumas delas, transação integrada, fazer a gestão, etc. O link vários estabelecimentos não vendem online ainda. Quando você vai em São Paulo, tem muita coisa, o pessoal é sedento por inovação e é campo fértil para essas novas modalidades. Né? Então, a gente tem que estar perto, estar atualizado para na hora que lançar a gente tá junto, mas acho que tem um trabalho de arroz com feijão. Maior para ser feito ainda. Caramba, no Brasil inteiro assim, tem muita coisa solta ainda. Minha percepção, que eu acho que a gente poderia somar mais força para ajudar os empreendedores. E aí esse daí vai ser uma consequência, vai ser um degrau adicional. Né? Então, acho que é um pouquinho do que eu vejo. Até porque quando a gente fala de pagamento, sei lá, palma da mão, íris, vai exigir um hardware novo que provavelmente vai ser um custo novo para todo mundo. Né? Então, tem essa barreira ainda. O pessoal está informatizando muito agora o pagamento com aproximação, celular e tal. Então, é o momento que a gente está, né? Mas... Um exemplo, se eu não me engano, acho que o último dado que eu vi, acho que NFC estava na casa de uns 60%. Olha, já passou o chip. O chip, exato. Acho que era dado de alguma bandeira pública aí, né? Então, assim, como uma tecnologia que você fala, cara, esse negócio aqui acho que não vai tão... Vai longe sim. 3 anos atrás ninguém usava. Exatamente. Né? Só que aí, assim, do NFC você tem um 40%, 35% ali, que ou o dispositivo, o telefone não tem a antena necessária, ou a pessoa não tem um cartão que tem... Ou a pessoa não confia. Ou ainda não confia. Então, tem essas barreiras. Por isso que eu acho que a gente tem que estar perto, crescer junto, mas ficar atento a uma fatia relevante que ainda tem um chão ainda para poder se atualizar. Legal. Vamos falar um pouquinho dos eventos, né? Vocês estiveram no último dia da CBR com um stand muito bacana lá, né? Queria saber de vocês o que acharam do evento. Foi bacana? Foi bom para vocês? Pô, Daniel, eu falo assim, todo o que vocês têm feito e todos os movimentos que vocês estão fazendo... Para a gente assim, é um exemplo. Assim, a gente acha super fantástico o que vocês têm feito. Então, é muito legal estar perto. Mais do que oportunidade de patrocinar. Tá colado com gente que tem um DNA similar, tem uma missão similar ao que a gente tem. Então, o evento para a gente foi super bom, foi muito legal. Principalmente para estar perto, um ecossistema. Alguns parceiros que não conheciam, né, o Partner Program. Mas como hoje a gente é o maior do ponto de vista de quantidade, né, de automações, então a gente conseguiu revisitar vários parceiros que fazem parte do programa, ter um relacionamento, destravar alguns assuntos. Esses eventos são bons que você destrava assunto. Sim. E assim, cara, senta aqui, o que está acontecendo? Destrava aqui, vamos embora. Que se fosse depender de toda a nossa dinâmica e tal, pela quantidade, aí tem que puxar uma call, aí bater a agenda, então tá todo mundo lá. Então, eu particularmente gosto de ir para ficar rodando, né? O cara, tá tudo bem? O que tá precisando? O que não tá legal? O que precisa... Então, o evento da CBR para a gente fez muito sentido, foi muito legal estar lá. E, pô, parabéns para a CBR, para você e todo o time aí que eu sei que rala e deu para ver lá a turma... Todo mundo trabalhando, né? Todo mundo trabalhando para prestar um bom evento para quem está lá na comunidade. Então, muito legal. Legal. A gente também, como eu falei, a gente teve no Stone Partner Summit, para nós foi muito bom. Eu me surpreendi muito porque... eu achava que toda software house conhecia a CBR e a gente viu lá muita software house que não sabia nem o que a gente fazia, né? Então, para nós, como eu falei para o time, poxa, chamar um aquário novo para a gente pescar aqui, né? Então, a gente pretende voltar, foi muito bacana. Adorei a palestra da Hortência, né? A jogadora de basquete, muito encaixada ali com a cultura da Estônia, de fazer acontecer, de não ficar choramingando, né? Sim. Foi muito bacana o evento, parabéns também. E são esses eventos... que a gente quer trazer... Pô, se você é automação comercial,
plataforma, aplicativo, etc., bate um papo com a gente, né? Porque além desses eventos, a gente tem várias outras iniciativas que vão acontecendo no dia a dia, né? As campanhas que a gente faz, os talks que a gente traz muito conteúdo que ajuda a sua software house a avançar mais. Até na estratégia, né? Exatamente. Então, a gente traz conteúdo de negócio, a gente traz conteúdo técnico, né? Então, por isso que eu comento, vamos estar perto para vocês beberem da fonte que a gente tem aqui. E, ao contrário, é verdadeiro também. A gente quer estar perto de vocês para aprender muita coisa que também a gente não sabe e ouvir as demandas que tem, né? Então, os eventos ajudam muito a gente ter essa proximidade. Né? Eu até falo pessoalmente, assim, eu demorei muito para começar a sair do meu escritório lá no interior de Tatuí e em eventos. Eu olhava isso como uma despesa. Puxa, tem que pegar o carro, ir para São Paulo, não sei o quê. Hotel, não, vou ficar aqui mesmo, isso é bobeira, né? Eu pensava assim, eu garanto que muita gente pensa assim. A hora que você vai num evento desse, que você conhece as pessoas que estão lá, vê algumas palestras que te dão um chacoalhão assim, você volta diferente. E as conexões que se formam, né? Você está num lugar ali, às vezes é gente do Brasil inteiro que se reuniu para estar ali naquele dia, né? Então é muito importante. Para mim fez a diferença e eu percebi o quanto tempo eu perdi por não ter feito isso antes. E sai negócio também. Sim. Às vezes você encontra um player lá que é complementar ao seu. Várias situações a gente viu a turma juntando, nem sempre da M&A, mas... Pô, vamos integrar as nossas soluções. O cara nem conhecia, o cara super estratégico para mim. Então, esse é o ponto. E se atualizar, na minha visão, faz parte do propósito do negócio. Pô, você começou um negócio, está ralando lá, né, construindo nosso software, etc. e tal. É para servir alguém. É para que seja perene esse negócio, né? Seja para você, para sua família, etc. e tal. Então, esses ambientes, esses acontecimentos ajudam a alimentar você para você voltar para o seu propósito e fazer diferente para melhorar, entendeu? Para garantir essa perenidade. E entender como o mundo está agora, porque o mundo está mudando muito rápido, né? Sim. O cara que fundou a empresa há 30 anos atrás, ele não pode continuar com a mesma cabeça, o mesmo modo de operação até hoje, né? E a velocidade da mudança está maior ainda, né? De um ano para outro a gente vê muita coisa acontecendo, né? Justo. Assina embaixo. NRF, vocês estiveram na NRF? Fizeram alguns eventos lá? Sim, estivemos lá. Acho que é até um movimento que a gente faz de levar alguns parceiros, né? E a gente coloca alguns desafios. Então a gente leva parceiro, poxa, que super avançado no programa, parceiro que está começando. Legal. Né? Então... por isso que a gente fala que a gente quer olhar todo mundo, né? Óbvio, a gente põe lupa em quem também quer receber uma lupa, né? Mas estivemos lá, fizemos a feira, né? A experiência da NRF, por todos os assuntos que foram discutidos. A gente estava presente com a nossa comitiva, a gente foi com uma comitiva Stone, fizemos o evento na Nasdaq lá também, aberto, né? Para todo mundo que queria, com especialistas da área, Jeff Owen, vários outros que palestraram lá. Então foi um movimento super legal, inclusive para softwares que não atendem o varejo, né? Então... Mas que precisam de pagamento. Que precisam de pagamento, mas o principal lá, né, pelo menos na minha percepção, é entender como que cada empresa, seja grande, média, pequena, está olhando o comportamento do cliente, como eles estão olhando as experiências do cliente, né? O que eles estão fazendo com os dados, né, da forma correta, obviamente, o que eles estão fazendo linkado com dados com IA para poder transformar isso num produto que ajuda o cliente ali na ponta. Então, cara, esse negócio aqui não fala muito minha língua. O quê? Lógico, é só você fazer um shift. Como que você aplica, por exemplo, o Google lançou lá o UCP, né, que é o protocolo que vai tentar, né, conectar todos os players ali. Como que eu levo esse negócio para o meu cliente ali na ponta? Né? Tenho visto alguns movimentos, né, de software lançando algumas iniciativas com IA super legal. Né? A turma lá, quanto que eu faturei ontem e tal, aí vem no WhatsApp. Excelente. Acabou o relatório, conversa com a IA. Exatamente, já é excelente, já deu um bom passo. Mas eu acho que a visão do que está rodando no mundo vai além disso. Né? Não somente você dar um relatório, porque no final do dia você tirou o relatório da dashboard, você está jogando para o WhatsApp. Sim. Mas o que você está agregando de valor para o cliente?
Cara, qual que é o perfil do cliente dele? Quantas vezes esse cara está comprando aqui? Como que você pode mexer na sua precificação? Como que você dá uma ferramenta para o cliente mexer na precificação dele de acordo com o cliente? Caramba, essa blusa que veio aqui é o mesmo modelo. Blusa bege, né? Ela vende mais da M. Acho que até a gente teve um pós-NRF, né, com o Alfredo e do G4. Ele até citou esse exemplo, achei fantástico. E lá foi muito falado disso. Tá vendendo a M e a G encalhou. Por que você não faz uma promoção na G, não naquele produto? Né? Ou encalhou o P. Não, cara, o M é o mesmo preço. Óbvio que nem sempre isso é replicável. Mas acho que esse tipo de inteligência que a gente tem que ter uma camada de dados muito bem organizada, né, com agentes, né, olhando isso para a gente ir além do relatório, além de uma informação que eventualmente ele já consegue puxar. Sim. Né? É como a gente trata esse dado e gera informações estratégicas para o cliente. Inteligência de negócio. Inteligência de negócio, exatamente. Né? Então, eu acho que tem... A gente precisa... Repito, quem já está fazendo os relatórios aí pelo WhatsApp, muito bom. Né? Acho que tem um step up, tem um passo além, né? Que a gente tem que dar. E para quem ainda não fez nada, assim, tem muita coisa que está mudando. Na forma como a gente compra... exemplo, hoje a gente está saindo do transacional, né? Você faz a busca, software para food. Aí você briga lá no ranqueamento, etc., para você ser relevante, o cara te achar e você por lá. Né? Para ser um negócio conversacional. Talvez para software, chuto eu que pode estar um pouco mais distante, mas quando você vai para consumo, hoje é situacional. Meu nome é Danilo, tenho tantos anos, minha família é assim, assado. Eu vou fazer uma viagem com todos eles, eu preciso de uma blusa que me ajude. Aí ele vem as sugestões de produtos com base no meu perfil, através de uma conversa que eu tive lá no Gemini ou já na busca do Google, que já estão embutindo lá. E para o software? Né? Que tipo de contexto você vai ser para você sair daquela briga maluca... né, do lead caro pra caramba. Pra ser achado ali. Pra você ser achado. Então, acredito eu, pelo menos das trocas que eu já tive com software, a maior parte dos leads vem de Google, né? Que o cliente joga lá, cara, software de gestão para material de construção. Né? Aí já vem lá o ranqueamento pelos anúncios. Então, acho que está começando a ter um movimento que o software, a automação comercial tem que estar de olho. Né? Tanto para expandir seus negócios, mas também o que você faz dentro do seu software que leva uma inteligência diferente, informações relevantes ali para o cliente, para ele vender mais, para ele conseguir gerir melhor, para ele conhecer melhor o cliente dele, qual horário que ele mais vende, o que ele faz com isso, qual produto, qual tem mais saída, gestão de estoque. Cara, aí você vai montando agentes para cada frente do seu negócio, né? Você falou horário que mais vende, eu vi um case muito interessante nos Estados Unidos mesmo, usando aquelas etiquetas digitais. É uma espécie de happy hour de venda. Então, você tem horários que você sabe que as pessoas estão mais na rua ou mais próximas da sua loja e você consegue ativar promoções específicas naquele horário para aqueles produtos para trazer o pessoal para dentro e vender. Acabou o horário, a etiqueta já reajusta para o preço antigo e tudo volta. Né? Essas são estratégias que eu acho que o software house, a automação comercial tem que estar de olho. E óbvio, gente, assim, existem tecnologias que chegam, que demoram para pegar. Não, mas eu sou on-premise aqui, meu cliente não precisa disso. Não, alguma coisa ele está precisando. Por isso que, cara, vamos falar com esses todo mundo gosta de ganhar mais dinheiro, né? Se ele fizer algo que o cara efetivamente ganha mais dinheiro, poxa... Acabou, ele vai querer. Por isso que eu acho que o ponto de você estar na rua, fala com o cliente, primeiro, obviamente, estudar, né? Ver os assuntos que estão rolando e tal. Então, entender o que se aplica ao negócio da automação comercial e tentar levar lá para o cliente. Cara, isso aqui muda o jogo para você? Faz sentido? Não faz? Ouvir o cliente, ouvir as percepções. Tem coisas que o cliente vai trazer, tem coisas que você vai levar de inovação que muda o jogo dele e ele nem sabia que precisava. Que é o BAU aí, o padrão, né, do que a gente vê em alguns negócios. Mas esses foram temas que permearam e a gente assim, veio da NRF com a cabeça assim, fervendo. Algumas provocações. Eu até tive algumas reuniões com o nosso time, né, com algumas áreas lá. E assim, a gente já vem colocando um monte de coisa na mesa. Cara, como que a gente conhece melhor os nossos parceiros e tal? Como que a gente...
A gente não tem muito dado. Eu tenho certeza que a automação principalmente tem muito dado de produto, venda. O que a gente está fazendo com esses dados? Como está usando isso para gerar mais negócios? Relatório. Aí a provocação que eu faço aqui quantas vezes o seu cliente está olhando os relatórios que você fez aí, etc. Muito. Pô, legal, maravilha, cumprimos nosso propósito. O que mais a gente vai fazer para ajudar ele? Né? Então a gente voltou com a cabeça explodindo assim, fazendo N provocações. Então eu particularmente tento sempre fazer esse shift. Você aprende algo com qualquer pessoa, com qualquer segmento, com qualquer modelo de negócio. Você pega aquele insight e como que eu traduzo ele para aplicar no meu negócio. Então, foram provocações e boas provocações que nós tivemos, a nossa comitiva teve e os parceiros que estavam lá com a gente também voltaram. Caramba, o que a gente está fazendo com os dados? Como que a gente organiza isso aqui? Cara, o que eu levo lá na ponta? O que o cliente do meu cliente está precisando? Como eu organizo? Então, acho que é um momento legal para dar uma... A NRF é um investimento caro, né? Em Nova York, aéreo, tudo, mas vale a pena. Pelo menos uma vez, quem tiver a condição, ir, porque Nova York também é uma cidade fantástica, né? Ocorrem muitos eventos paralelos, né, na NRF de empresas brasileiras, né? Jantares, almoços. Então, para network é fantástico. Recomendo muito, né? Quem tiver condições, lógico, a ir pelo menos uma vez na NRF. Ou então, seja um parceiro... Faça parte na campanha e ganha o ingresso. E ganha o incentivo lá. Então, sim, é um caminho. Boa. Estamos fechando a conversa. Uma pergunta para você também, que foi empreendedor. E é uma situação que eu vejo que hoje muitas empresas de software estão vivendo. Talvez a maioria das empresas de software que tem no Brasil hoje, elas se formaram ali final dos anos 80, 90. Empreendedores assim como eu, talvez até com um pouco a minha idade, um pouco mais velhos, mas que estão chegando num momento que eles não sabem muito bem o que fazer com o negócio deles, porque muitas vezes os filhos não estão tão interessados assim em dar continuidade no negócio dele. Ele é muito regionalizado, ou seja, ele tem uma carteira boa de clientes, mas ele está ali naquela região, ele não expandiu o negócio, então também ele não tem uma carteira tão atrativa assim para que um grande player queira comprar ele. O que um cara desse faz com a empresa dele? Como que ele faz? Como que ele vende? Ele continua? O que esse cara tem? O que você daria de conselho para esse cara? Eu penso sempre, como eu disse, vestir calçar os sapatos ou colocar o boné, né, deles no que faria. Se não tem sucessão, obviamente são dois caminhos. Ou você vai montar um time, trazer alguém para poder ser seu sucessor e você acompanhar mais de perto, né, até... Alguém interno mesmo da empresa, exatamente. Alguém que você treina, desenvolve, etc. Ele vai ser o novo dono ali do negócio, né, ou responsável pelo negócio, e você vai estar mais auxiliando, né, e guiando ele. O outro caminho é você fazer um M&A, né? Para fazer M&A você tem que estar perto, é relacional. M&A não é somente transacional. Então você tem que estar em contato com as pessoas, você tem que, seja falar com fundo, seja falar com um player concorrente seu. Cara, esse é um negócio que eu destaco muito. Nas iniciativas que nós fazemos, é concorrente com concorrente. Por exemplo, de parcerias tem um monte de concorrente. Fala, não vou lá, vai ter meu concorrente. Cara, isso é riquíssimo. Abre uma janela de conversa com o seu concorrente. Entenda. Às vezes dá match em propósito, cultura, negócio e dá M&A. E aí você faz o teu exit ali, entendeu? E é bacana você citar isso, assim, que você tem que ter esse network e tem que estar pensando e preparado para um M&A. Que M&A é Mergers and Acquisitions, ou seja, você vender a sua empresa para alguém ou você juntar a sua empresa com outra. Mas assim, tem muito dono de empresa que ele está lá no escritório dele e ele está pensando assim, puxa, quando que a TOTVS vai vir aqui me comprar? Ele não fez nada. A TOTVS nem sabe que ele existe. Tá. Então, assim, ele tem que primeiro sanear a empresa, porque ninguém vai comprar uma empresa desarrumada, com dívida trabalhista, ou com confusão, né? E ele tem que se colocar na prateleira, ele tem que colocar para o mercado, eu estou disposto a conversar. Se ele não fizer isso, tem um monte de gente fazendo. Os investidores não vão ir lá bater lá no interior, né? Achar ele, né? Mas as pessoas ainda têm essa cabeça. Falam, não, alguma hora vão me achar aqui. Eu tenho um software aqui que ninguém tem igual. Uma hora o pessoal vai achar e vai querer comprar isso. Não vai acontecer se ele não se expor, né? E no dia de hoje, a exposição acho que ela é peça-chave. E isso aí, querendo ou não, é a nova realidade, né? Então... quando você se expõe, você se coloca em ambientes da qual eles estão,
naturalmente os olhos começam a voltar para você. E nem sempre, mesmo que a sua solução não seja a melhor do mercado, às vezes vai ter uma solução que é super boa, que está quietinha lá, que ninguém vai ver porque não se expõe. Não está perto, né? Não coloca num ambiente até às vezes meio vulnerável, assim, caramba, mas vamos ver que minha solução não é tão boa assim. Não, cara, vão ver. E eventualmente isso vai chamar a atenção de alguém, né? Então, acho que esse é um dos pontos que, se fosse um negócio, eu estaria muito perto. E no final do dia não é o maior ou o melhor que ganha o jogo, né? É o mais rápido. Interessante. Você tem que acelerar o seu negócio para você ganhar o jogo. Até você sim se tornar o melhor, né? Se tornar o maior, etc. Mas você tem que atuar com rapidez. Vou trazer para a minha realidade. Né? Falar, Danilo está falando aí, mas não... Eu busquei fazer isso. Você teve um negócio lá de importação... Não ia lá em Rio Preto. Não ia. Mas não ia lá em Rio Preto, entendeu? Não que eu falei, cara, eu vou tentar por uns caminhos, vou tentar ser visto, vou puxar, porque primeiro eu preciso ter esse conhecimento e eu tenho que estar no radar, entendeu? Então, no meu caso, o que ajudou muito é ser rápido, assim, cara, sair do padrão que todo mundo faz. Vou abrir meu Instagram. Não, cara, seja intencional nas trocas, né? E óbvio, acho que você tem que fazer com um plano. Qual que é o meu plano? Tô aqui, meus filhos não querem, cada um seguir um caminho, o que eu vou fazer com esse negócio? Não, então eu vou querer vender ele porque eu quero ter um exit e não quero mais ter esse negócio. Desenha um plano. Eu acho que o primeiro é exatamente o que você falou. Organiza a casa. Organiza a casa. Deixa tudo bem arrumado, arruma o que está para trás, né? Próximo passo, eu preciso me conectar com fundos. Cara, vai atrás de fundo, manda e-mail, liga. Fosse eu, ia lá na porta, vai lá na sede, tenta falar. Né? Não, cara, é melhor, para o meu modelo de negócio, é melhor estar perto de um concorrente. Vá nos eventos, fica de olho onde esses caras vão estar. Fala, cara, queria bater um papo contigo, apresentar meu negócio. Tem coisa que dá para a gente integrar? Começa por aí, entendeu? Bacana. Hoje, muitos empreendedores, né, eu estou muito próximo de adquirentes, grandes fabricantes, então eu tenho visto acontecer muita fusão e aquisição no nosso ambiente e fico sabendo das coisas que estão acontecendo. E muita gente vem me perguntar sobre esse assunto, né, sobre fusão, aquisição, investimento. E eu devolvo a pergunta para eles. Eu falo assim, tô vendo que você está interessado aí em fazer dar um próximo passo aí na sua empresa. Tá, mas quanto que vale a sua empresa? O cara não tem a menor ideia. Ele nunca tentou fazer uma avaliação do negócio dele. Daí, às vezes, eu faço uma outra pergunta. E se colocasse 2 milhões dentro da sua empresa, o que você ia fazer com essa grana? O que você ia mexer? O que você ia fazer para esse negócio multiplicar? Que é muito parecido ali com a parábola dos talentos da Bíblia, né? Que cada um tem... O cara também, muitas vezes, ele não sabe me responder o que ele faria com essa grana. Então, é um conselho que eu dou. Se você está pensando nisso, né? Pensa um pouco nisso. Primeiro, quanto que vale minha empresa hoje, né? Qual é o tamanho da minha carteira? Tem várias formas de metrificar isso. Tem profissionais especializados que podem te ajudar com isso, né? Porque, de repente, na sua cabeça vale um dinheirão, às vezes o mercado vai julgar de outra forma, né? E tem valor por tecnologia, valor por base, valor por conhecimento, até a pessoa, pessoa que está lá dentro, né? Então, são coisas que eu percebo que o pessoal quer, mas não está fazendo tanto esforço para a coisa acontecer, né? Por isso que o ponto que eu coloco cara, tem que ser intencional no que você quer. Começar a estudar a respeito e fazer a lição de casa. Senão... Legal, bacana. Bom, para a gente fechar, já aluguei você um tempão aqui, foi um papo muito gostoso. Algum último recado para a nossa audiência? Acho que, falamos bastante aqui de N pontos, eu acho que conecta, na minha percepção, cara, como que a gente está usando os talentos aí que Deus nos deu, né? Qual é o nosso propósito, o tempo passa muito rápido, os dias estão passando, né? Então acho que é o convite a refletir, se a gente está fazendo no melhor, da melhor forma, do jeito certo, servindo mais, fazendo diferença na vida das pessoas. Acho que esse, para mim, é um dos pontos altos assim, que a gente tem que ter, refletindo. Né? O salmista diz que, cara, a gente tem que... a gente fala para Deus nos ensinar a contar os nossos dias para a gente alcançar um coração sábio. Né? E às vezes a gente vai vivendo, os dias vão passando automático, caramba, chegou a velhice e caramba, passou o tempo, o que eu estou fazendo? Né? Sim. Então acho que um ponto é de refletir como os nossos negócios podem ajudar a gente a ter esse propósito e abençoar pessoas. Né?
E também acho que como programa de parcerias, como Stone, reforçar o convite para a automação comercial, que não faz parte do programa. Entra lá, partner.stone.com.br, faça a aplicação, a gente vai retornar rápido para você. Né? Vamos querer te conhecer, bater um papo, etc. Né? E você está perto de quem quer mudar o jogo do mercado, mais do que fazer uma parceria transacional. Então, a gente tem uma missão e a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Isso, como Stone, a gente precisa de times, team play, e o nosso team play é com vocês, né? Então, a gente quer mudar a dinâmica do cliente, mudar a dinâmica do mercado junto com vocês. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer em conjunto, mesmo com os nossos tropeços. Tem gente que é parceiro, que também a gente já pisou na bola, mas como eu disse aqui anteriormente, é um acidente, mas o convite, cara, chega perto, vamos mudar o jogo, vamos fazer as coisas acontecerem, pega aquele pool de produto, vamos ver o que faz mais sentido, da forma certinha, organizada. Eu acho que todo mundo tende a ganhar quando o nosso cliente tem a solução dele ou a dor dele resolvida. Né? Então, o convite é para estar perto da Stone, estar perto do Partner Program e a gente fazer muita coisa legal juntos. Muito bacana. Obrigado, Enio, pelo seu tempo, pela conversa. Adorei, foi muito bacana, muito enriquecedor. Muito bom até para o empreendedor nosso aqui que acompanha o canal da CBR, né? Muitas dicas muito legais. Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço, prazerzão estar com vocês. E a gente vai se encontrando nos eventos, encontrando nos movimentos. É muito bom estar perto de vocês, hein? Valeu, pessoal. Obrigado por mais essa edição. Gostou? Dá o like, né? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos empreendedores, que foi uma aula de empreendedorismo do Danilo hoje. Valeu, até a próxima.